Está valendo. Tá valendo mesmo? Eu tô meio cansado, eu não vou abrir o programa hoje. Eu gostaria que quem abrisse o programa é nosso convidado, Pedro Ramiro. Abre o programa que agora ele é apresentador, abre aí, é narrador, ele é da Record. Daqui a pouco ele vai estar fazendo aqueles programinha de dança lá. Cara, O novo... É assim, né? Quando ele chama os convidados de peso, ele abre, faz, não, estamos aqui com grandes convidados, verdade, Pedrão. com grandes pessoas. É verdade. Quando é comigo... Fala aí, velho. Vai, se vira. Pô, que honra estar aqui, viu? Prazer. Tamo junto, Pedro. Tamo junto. Obrigado pelo convite. É nóis. Pedro Ramiro! O homem! A maior mais... revelação. Tamo junto. A O homem maior mais revelação. bem... É nóis. O homem mais bem informado hoje. Depois de todos. Sobre o Corinthians. Da mídia esportiva brasileira. Sobre o Corinthians ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Depois de todos, né? E o, Não, Pedro, você e o Pedro mostra, Ramiro, moleque. ele é brabo. Brabíssimo. Ele não arrega pra ninguém. Só pra um que ele me falou lá fora que ele é... Que eu dou uma peidadinha. É melhor deixar pra lá que esse é brabo. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Deus ZebraCast no oferecimento da nossa belíssima Couro 50. Aí é top. Em breve, novidades, novos Qualidade, clubes papai. adentrando a Couro 50 aqui, ó. Vizinho nosso aqui na Moca em fortes negociações. Uou. Acesse o site da Couro 50, produtos exclusivos e licenciados do Corinthians e do Santos. Vou dar um presente aqui pro Pedro Ramiro, ele dá de presente aí pra quem Isso. quiser. Olha aí, produtos licenciados da Couro 50, kit porta-copos. Top. É o uísque Olha aqui, aí, ó. ó. Vou tomar um O esquinho. whiskinho, o Alan toma e a gente fica com o porta-copo. Porta-copo. Carteira, todos os produtos do Santos, Bom demais. do menino Neymar também, que não vai jogar metade dos jogos do campeonato, eu já avisei. Não vai jogar um. Não adianta ficar bravo comigo. É isso aí. Tem cupom da Couro 50, deu Zebra 10 para 10% de desconto, enquanto a gente começa aqui o nosso papo com o Pedro Ramiro. Você já tomou um whiskyzinho antes de um programa, não? Já tomei. Já? Já durante o programa. Durante, Depois. É, E é que depois que você isso vira... explica muito suas reportagens. Depois que... No tempo de Você assistia, Ramiro? Porra, assistia pra cacete, nada. né? Quantos anos você tinha na época, velho? Não, era assunto na escola, velho. Era novinho, né? Porra, Tinha uns 13 anos. 12, por aí. 13 anos. Olha Cara, só. a gente Puta, assistia menininho, muito. Pô, o velho. Pânico batia 10 pontos de audiência, 8 pontos de audiência, cara. É loucura. Mais até. Mais, né? Mais. Mais, é O loucura. negócio batia a Globo às vezes, né? Hoje a Band não chega a isso, cara. Infelizmente. Tem um monte de emissora que não chega a isso. O programa do Galvão deu média de 1,4 a estreia. Só isso, velho. É mesmo. Não, mas você Eu não quer o assisti. quê? O cara pega o programa da igreja. O problema da Band é grade. Eu gosto de vários programas da Band, mas a gente entende, tem o lado financeiro. O cara tem que botar a igreja. A audiência ferrou. É. Né? Mas o Pânico era loucura. Inclusive, por que você saiu obrigado lá da Band? Não sai nada. Você aprontou lá. Corta aí. Já veio o primeiro corte. Quantos né? anos de Eu Band, falei pro Ramiro? Alvinete antes de vir pra cá, eu falei, a primeira pergunta que você vai fazer é da Band. Aí o primeiro corte já tá lá, Já por tá. que ele saiu da Band. Aí aspas vai ter assim, eles foram filhas da... Não, eu assim... Quantos anos de Band, Thumb. Ramiro, você teve? Foram quase 7. Eu tava completo- Você entrou com 12 anos? 18 18 anos, anos, de entrei com idade. 18 anos. Eu era estagiário do Band News TV. Você estava Aí eu- na faculdade de Tava, jornalismo no primeiro ano. e arrumou um trampo na Band, é isso? É. De estagiário? Aí eu virei estagiário, depois de um ano eu virei editor, a CNN Brasil abriu aqui, né? E aí eles levaram quase todos os editores do Band News TV. E aí sobrou pra mim a madrugada. Fiquei 6, 7 meses na madrugada, e aí depois eu mudei pro dia, eles gostaram de mim e tal, fiquei pro dia, e aí fui indo. Comecei na Rádio do Neto, depois fui pra Rádio Bandeirantes. E você já queria o esporte ou foi Já. oportunidade? Não, assim, na real, quando eu entrei, eu gostava da reportagem, independentemente do Do nicho. do nicho, assim. Mas o esporte depois foi me levando, eu falei, pô, isso aqui é gostoso, você vai fazendo, é viciante, o papai fala, putz, eu quero esporte. E aí em 2022 para 2023, o Capriotti me chamou para ir para a Rádio Bandeirantes. Esse eu é tinha monstro, vontade. hein? Ele é monstro. Capriotti é monstro. Aliás, eu sou muito grato a ele pelas oportunidades e tal, foi um cara que mudou minha vida, assim. E aí Capri já esteve aqui com a gente, um Já, abraço né? pra ele. Orra. Já. É gente boa demais, é um puta cara, assim, um coração fora do comum. E aí eu comecei na Rádio Bandeirantes. Eu comecei como setorista do Santos. Aí depois fui pro Corinthians. Olha, Que ano você começou no 2 Santos? Couro 50. De setorista? Não lembro se foi 22 ou 23. Acho que foi 23, começo de 23, eu acho. E como é trabalhar no de setorista do Santos? Cara, o Santos... Pra Rádio Bandeirantes, na época. É que a Rádio Bandeirantes ela tem uma força muito grande, o que ajuda, mas ela tem uma força muito grande, sobretudo até no próprio Santos, porque a audiência do litoral é muito alta, muito grande. E isso ajuda,
Mas o Santos, na época, o presidente era o Rueda. Nossa, Volta Rueda. Começo da bosta. O melhor presidente da história do Santos. É, o melhor. É verdade mesmo. Cara, Devia ser presidente vitalício. Eu concordo plenamente. É um cara que, no Boa. primeiro ano como presidente, ele vira e fala: eu não conheço nada de futebol. Aí é sensacional. Imagina esse cara no Corinthians, velho. Mas como ganha no Santos? Nossa, Porque a gente... A política do Corinthians, ela virou pauta. Se você perguntar pra uma pessoa que não acompanha muito futebol, ela é capaz dela entender Ela sabe. como funciona A zona o que é. sistema Ela sabe político. quem é o presidente, a mas não sabe bagunça. quem é o goleiro, né? É, isso. Tem um é pouco isso, é isso, isso, né? é isso. E os outros clubes, a política fica um pouco mais... Não é tão exposta quanto a do Corinthians. No Santos, como é que é? No Santos é também bem, assim... Sócio efervescente, vota, como é que é? Então, o sócio, o torcedor vota. Essa é a diferença. Ah, o torcedor sócio, comum. O sócio, não, na verdade, o sócio-torcedor, O né? sócio. É, o sócio-torcedor vota. Essa é a diferença, por isso que o Santos também tem vários sócios, assim como o Internacional, que você também tem a possibilidade. Mas ainda assim é um clube que, apesar do sócio votar, a política é muito forte lá também. Então, mas o Santos não tem sede social, né? É. Tem. Tipo, não tem o Parque São Jorge Não tem, lá. não tem. Pros caras ficar lá trocando ideia, Mas ficar montando os fazendo grupos. a politicagem. Então, não tem onde que os caras fazem isso? Na praia, no Gonzaga? Mas assim, é engraçado porque, por exemplo, você falou do Rueda. O Rueda, ele era um cara muito forte politicamente e ele teve acontece isso muito no Santos, como aconteceu no Palmeiras também. O Corinthians nunca teve isso, né? Quer dizer, teve os seus períodos. Mas o Rueda, ele bancou um período as dívidas do Santos. Falou, ó, deixa que eu pago isso aqui, vocês me pagam. Por isso que ele foi eleito presidente. Ganhou força sim. Porque foi um cara que chegou e falou assim, ó, eu tenho dinheiro, eu não sei nada de futebol, mas ajudo vocês. Até hoje, tem um monte de empréstimo que o Rueda fez pro Santos que ainda não pagou. Então, por isso que ele foi crescendo no cargo. O Rueda, para quem conversa com ele é um puta cara. Me parecia bem intencionado, mas não conhecia nada de futebol. E fez o Santos cair pela primeira vez para a Série B. Então, esse foi um problema muito grande. Boa, Ruedão. Mandou bem. Se agradece até hoje, né? Vai, lógico, contra o Corinthians todo mundo torce contra, tira barato. É, lógico, Tem que lógico. descontar um pouco também. Agora lógico. falta o São Paulo e o Flamengo, quem sabe, né? Não chega esse dia. O São Paulo tá indo por um caminho até... São Paulo tá devendo pra se caramba depender aí, da velho. política do clube e da A gente chega no São Paulo depois. Mas o Santos é muito bagunçado também, né? É muito bagunçado. E aí, assim, tem algo parecido até com o que tem no Corinthians. O vice não gosta do presidente. Aí olha isso. Quem falou que no Corinthians o vice não gosta do presidente? Da onde Não é você que eles tirou não- isso, Da onde você Pedrão? tirou essa informação? Não é que eles não gostam, eles se odeiam, né? Mas assim, você tem, por exemplo, o filho do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, ele tá no dia a dia do clube. Tá na rotina do clube. No Corinthians também tem isso. Tem. Então é muito parecida. A diferença é que o sócio-torcedor elege o presidente. No Corinthians a gente tem um estatuto defasado, antigo, Nossa, e eu tava até antigaço. conversando hoje com um conselheiro do clube. Falei, cara, você acha que um dia eles vão votar essa reforma do estatuto? Falou, cara, Pedro, eu acho muito difícil. Não, acho muito eu acho difícil. que não. O Andrés conseguiu, né? Então, mas ele fez uma reforma que era muito melhor. Óbvio, melhorou algumas coisas no clube, mas ainda continuava muito boa para os conselheiros. Ô, Ramiro, só pra gente falar um pouquinho do Santos aí, que você começou lá, então vamos começar o programa por lá. Como é que você vê o Santos agora? Eu não entendo essa engenharia financeira do Neymar. Tava falando com o Robert, meu amigo Robert, jogador do Santos. Monstro. Ele manda Monstro, mensagem, gente fala, boa pra você vai caramba. ver, aguenta o Neymar Você vai ver, agora. não vai ver nada, Falei, velho. cara, Esquece. para. O Neymar não vai aguentar jogar Ele não 50% quer jogar, ele não dos quer jogos do também, Campeonato ele não quer, Brasileiro. Ele não quer. Não vai não quer. aguentar. Ele já não vai jogar os 2 primeiros jogos do campeonato. Não vai jogar o próximo. gente. Aí, É. os jogos que foi no campo de grama sintética já não vai jogar. jogar. Pode contar Lá aí em mais Fortaleza 4. não vai. Já aí são 6 jogos do campeonato. Na Bahia não vai ganhar. Mais os cartão, mais os que ele vai machucar. Mais uma data FIFA, se ele for pra ele não vai jogar a metade. Você acredita ainda no Neymar como um jogador de futebol sério? Porque pra mim hoje o Neymar ele é uma celebridade que joga bola nas horas vagas. E não ao contrário. Se tiver a Kings League, ele vai. Se tiver o Carnaval, ele vai. Se tiver o aniversário, ele pode ir. Do Memphis. Se tiver o aniversário, ele vai. Ele gosta, né? O Santos, pra mim, é a última prioridade do Neymar. É a aparência é o que me mostra. É o que eu vejo. Eu tenho essa impressão. Os torcedores do Santos, a maioria aí, não liga pra isso. Tudo bem, não tem problema. No Corinthians, eu acho isso que pode acontecer um monte de absurdo no Corinthians, mas um jogador fazer isso com o Corinthians eu nunca vi. O Luan, você viu o que aconteceu com ele.
que você acha dessa situação do Neymar no Santos? É vantajoso pro Santos? Traz mais dinheiro do que gasta? Porque pra mim o Neymar não vai carregar esse time sozinho, ainda vai arrastar os caras pra balada. Que é um time e bem na mais hora ou do menos, vamos ver, o Neymar é. não vai jogar e quem vai se fuder são os outros caras. É o que eu tô imaginando que vai acontecer com o Santos. O Neymar, assim, ele ainda é um cara que atrai dinheiro, ele ainda é um cara que ajuda o Santos financeiramente, que atrai patrocínio. Eu sei, ele tem um salário que é caro, mas o Santos divide esse salário, né, com o patrocinador. Isso eu tô falando da ideia da chegada dele. Quando ele chegou, o Santos mudou, o Santos melhorou, o time melhorou. Só que o Neymar, o problema do Neymar é o que você falou. Há muito tempo, o futebol não é a prioridade dele. Há muito tempo. O Neymar não joga mais de 30 partidas, se você for pegar aí... No ano, você tá falando? No ano, há mais de 8 anos. Há mais de 8 É anos. muita coisa. É muita São duas coisa. Copas do Mundo. São 2 Copas do Mundo. E assim, Pedro, mas é questão de lesão. Beleza, lesão acontece com todo atleta. Todo atleta tem lesão. O problema é, quando você viu o Neymar 100% focado em tratar a lesão dele e não com algumas distrações. Nunca. Assim, o problema não é o cara ter a vida dele, ele pode fazer o que ele quiser. É que assim, primeiro a gente cria muita expectativa no Neymar por ser o grande jogador nos últimos Eu anos. não tenho expectativa. Acabou, né? Acabou a expectativa. Tem gente que tem. Tem Hoje em dia tem acabou. muita gente que tem. E segundo que assim, você tem os momentos. Tem momentos. Aí você vê a história do carnaval. Pô, ele foi pro Rio de Janeiro, curtiu o carnaval no momento que ele estava lesionado, no momento em que o Santos estava precisando dele. Não dá pra ele dar uma segurada? Não dá. Comemorava Ele não consegue, depois. ele não consegue. Vem data FIFA logo Não, na mas sequência, ele ele não ia consegue. jogar mesmo. Então assim, segura, espera. Mas ele nunca fez isso, vai fazer isso agora? Então, é esse o grande problema do Neymar. Assim, e eu não tô aqui questionando. O Neymar, ele pode ter a escolha da vida dele. Só que eu acho que ele precisa deixar claro. Ele chegar e dizer assim, gente, eu vou ser bem sincero, o futebol não é mais minha prioridade. Ele pode falar isso, cara. Eu quero jogar bola, vou estar aqui jogando bola. Mas assim, já ficou muito claro que eu tenho outras vontades. Eu quero curtir minha vida também. É que a impressão que dá é que quando ele chega no Santos da forma que foi, com a ideia de tentar fazer o Santos voltar a ser campeão, de tentar Voltar para a seleção brasileira. Voltar para a seleção brasileira. A impressão que me dá é que ele mudaria. A impressão que Todo dava mundo é que achou mudaria. Mas ele falou que ia mudar, Então, que tinha filha pequena. Ele falou. Só que ele não cumpriu, ele é o né? mesmo ainda. Ele é o mesmo ainda. Então, assim, é triste porque é o grande jogador do Brasil nos últimos anos. Eu ainda acho que ele, apesar de tudo isso, ele ainda trouxe as vantagens para o Santos. Eu não vou ser hipócrita. É vantajoso pro Santos ter o Neymar, você O acha? Santos melhorou. No O Santos- marketing é O fantástico. Santos, a estrutura... Não, no que ele pacote tá- completo. Pacote Sim, completo. Sim, acho que é vantajoso ainda. O problema é o que a gente deposita de expectativa nele e o que ele pode também fornecer para o torcedor. O que o torcedor deposita de expectativa dele. Eu tenho quase certeza que ele não vai cumprir a expectativa do torcedor dentro de campo. Pode ser que fora dele, o pai dele está ajudando muito estruturalmente, está dando a parte financeira e está melhorando muito. O Santos está atrasado pra cacete no tempo. Está muito Legal. atrasado o Santos. Isso é legal, a família dele ajudar, ele ajudar, atrair investimento. Porque, gente, vamos lá. Entre os 4 grandes de São Paulo, eu não estou aqui falando de grandeza de ser um time maior, porque o Santos tem uma história gigantesca, tem o Pelé. Mas se você pega o noticiário, o Santos é o time menos falado, certo? Eu estou errado? Sim. Agora com o Neymar dá uma empatada. Agora com o Neymar, É. o Santos não chega, por exemplo, ao nível do Corinthians, que é o time mais falado, mas pelo menos bate ali na tecla, tá ali quase na primeira posição. Tem mais desde que o tempo, Neymar chegou. tempo de Santos na TV agora. E as pessoas falam mais do Neymar, às vezes, do que até do próprio Não, Santos. muito mais. Muito mais. Então, Mas de tabela, uma coisa tá ligada à outra. Exato. Até aí tá tudo certo. Exato, é a mesma coisa com o Pelé. Isso. Pelé e Santos, apesar do Pelé ser maior que acho que todos os times do Brasil, Maior que o Corinthians, não. Maior que o Corinthians Não, também. não, 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 Também não, acho maior que o Corinthians, Não tem não. nada igual ao Corinthians. Nada maior do que o Corinthians. Mas vamos, Vai, vamos. então. Vai lá, Pedrão. e aí, ainda assim, o Pelé trazia junto com ele a grandeza, o Santos junto com ele na grandeza. Então, tem isso, assim. Eu ainda acho que o Neymar foi vantajoso pela mídia que ele trouxe, pela estrutura que ele trouxe, mas ele não quer jogar bola. Isso está bem claro. E aí não é um problema que eu tenho que discutir se é nele que tem que jogar bola. É escolha da vida dele, eu não tenho O nada que a ver você com isso. acredita nesse futuro próximo do Neymar aí? Como é que vai ser? Previsões de Pedro Ramiro Ah. para Neymar Vai em para os Estados 2025. Unidos, volta. Pelo jeito vai ficar, mas vai jogar?
Assim, eu acho que dinheiro ele não quer mais, não precisa. Quer dizer, ele quer, mas ele não precisa mais. Né? Se ele for para os Estados Unidos, talvez ele consiga mais. Mas acho que quando ele, por exemplo, ele abdica do salário no Al Hilal, né? Já deixa muito claro que ele tem o suficiente, o bastante para ele voltar para o Santos. E ainda assim ele tá voltando ganhando muito no Santos. E que valor que ele abdicou, né? É. Que valor. Abdicou mais de 300 milhões de reais. Coisa assim. É uma coisa absurda. Muito dinheiro, velho. Mas assim, eu me preocupo com o futuro do Neymar no sentido de, eu acho que seria um cara que poderia agregar ainda um pouco mais à seleção brasileira, mas não vai. Poderia agregar ainda mais ao Santos, mas não vai. Posso estar errado, eu tô fazendo uma previsão. Mas eu não vejo... Eu acho que ele vai jogar alguns jogos. Alguns jogos ele vai jogar bem, fazer um puta golaço, Sim. uma vez ou Porque outra. ele é diferente. Ele vai tocar. Só que ele não vai decidir o campeonato pro Santos. Não, mas o Santos não vai ganhar nada. Entendeu? Com o elenco não, também. tô falando. Esquece. Ele não vai carregar esse time do Santos nas costas porque ele não aguenta. Não Ele carrega vai jogar ele. pouco jogo. Aí o que vai acontecer? Ele vai estar machucado, ele não vai jogar, vai quebrar. É noite, é pôquer, é o caralho. E aí o outro vai com ele. Aí o outro vai com ele. Sorteio, aí o outro vai. pro Só que carnaval. pra esses caras não tem o lastro do Neymar. Sim. Eu acho que é uma jogada arriscadíssima pro Santos. Vai brigar pra não cair, eu Pra acho. mim, ele vai pro Inter Você acha Miami. mesmo? Eu acho. Eu acho que ele vai pro Inter Com Miami. esse time... Eu acho que... Não sei se... É um time bem... Eu acho que tem time pior que o Santos, cara. Não, Você acha? não falei Então, que vai cair. Mas eu ele falei, pode brigar pra não cair. vai brigar, não vai ficar brigando, vai ficar dos 10 pra baixo o campeonato inteiro. Com Mirassol, vai com ficar na Vitória. segunda página o campeonato inteiro. Com esses times aí. Eu não acredito. Você acredita que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo? Quem vai ser o técnico da seleção? O Jorge Jesus vai chamar ele? Tem esse problema, né? Como é que tá isso Ele e aí? o Jorge Você que é Jesus. bem informado, agora um homem da TV Record agora. Homem brabo. Vai brincando. Brabo demais. Mas assim, cara, eu acho que acho que assim, se o Jorge Jesus chegar para a seleção brasileira, ele Vai ser ele, você acha? Bruno O que Henrique. você tem de informação então disso? não, a informação é de que o Titular. Jorge Jesus hoje é assim. O Edinaldo Rodrigues, que é um perdido, né? É um presidente perdido. Mas que é perdido um em calcima de presidente, mel. que é um presidente que não ajuda em nada a CBF. Aliás, a seleção não é brasileira, é a seleção da CBF, né? A seleção do Edinaldo Rodrigues. Ele coloca algumas prioridades na frente, o problema é qual o poder de convencimento que o Edinaldo Rodrigues tem? Imagina você negociando com o Edinaldo. Qual que é o projeto, né? O Edinaldo chega assim, Alfinete, vem cá, eu tô com um projeto aqui, você vai ouvir. Mas você acha que ele vai ter poder de convencimento? Alguém já viu a entrevista do Edinaldo Rodrigues? É péssimo. É péssimo. Ele deu uma entrevista recentemente pro Elia Júnior na Band. O Elia perguntando pra ele, e aí? E o técnico? Quem que vem? Jorge Jesus? Não, Elia. O Elia fez uma entrevista com o Neymar também, eu lembro. Sim. Mas, cara, eu adoro o Elia, mas, assim, era uma entrevista que tinha limitações de pergunta, tava muito claro aquilo. Né? Com o Neymar é sempre assim, a única entrevista que o Neymar fez real Foi pro Romário. foi pro Romário. A única. Vamos falar do Romário daqui. Boa. Mas assim, eu acredito que o Jorge Jesus é quem vai assumir esse cargo. Pelo menos a tendência é essa. Você bota fé que ele vem. Eu acredito E que é sim. bom, hein? Eu gosto dele. E ele tem um contrato até maio, né? Um contrato mais curto lá com o time da Arábia Saudita, com o Al Hilal. Você gosta da ideia? Melhor Cara, que todos os brasileiros, eu acho. Acho que não. Eu melhor- acho que é legal a ideia de você testar um estrangeiro. Porque eu imagino o seguinte, eu tenho esse pensamento de que, os técnicos brasileiros hoje, eles não estão ao nível de um estrangeiro. Não estão. Infelizmente, Não tão. muitos ficaram para trás. E aí você imagina uns jogadores como o Vini Júnior, que é treinado pelo Ancelotti, você imagina o Rodrigo, o próprio Endrick, agora lá no Real Madrid, eles chegando e sendo treinados pelo Dorival e vendo a diferença de qualidade. Eu gosto do Dorival, é um cara que eu gosto, mas não deu certo na seleção brasileira. E acho que isso impacta. O cara, na hora de ter um treinador pica na Europa, e ele chegar aqui e ter um treinador mediano pra bom. Caseiro, né? Que fez Porque eles sucesso são aqui. treinados pelos melhores do mundo. Cara, o Savinho no Manchester City, pelo Guardiola. É outro nível. É outro patamar. E aí E é outra rotação de Um cara jogo que eu também. gostaria muito é o Abel Ferreira. Pra testar. Mas vocês vivem reclamando que o Abel Ferreira é metido, Mas que ele é. ele é arrogante. ele é arrogante. tudo isso aí. Aí agora vocês querem ele essa Mas imprensa, não é- essa é uma imprensa, vou te relação falar. de amor e ódio. Não, Não. eles falam um negócio num E dia, ele não é da imprensa. no outro muda. Não, mas é assim. Uma coisa é a arrogância e a pessoa, mas eu não O nego. trabalho profissional, né? Mas eu não nego que ele é um puta técnico. O Abel Ferreira é um puta E o técnico. Abel Ball O funciona. Abel tá fazendo um bom trabalho nos últimos Ele tem- 2 anos, você acha? Nos últimos 2 anos, Não, ele faz um trabalho ok. Mas o Abel ele perdeu se- pro Ramon Dias, velho. Não,
tudo bem, Como ele mas, conseguiu isso? mas é normal que um técnico tenha oscilações. Eu não acho, eu acho que ele é muito cabeça dura. Ele é muito cabeça dura. Teimoso pra caramba. Teimoso. E o Palmeiras está passando por uma reformulação de elenco. Isso demanda tempo. O Abel na seleção brasileira eu acho que não dá certo por causa do comportamento. O Jesus isso, é muito As mais... coletivas, vocês vão, Sim. meu, quebrar o pau. Tudo Ele bem. vai falar um negócio, vocês vão arregaçar ele. Sim. Ele não vai saber se... Puta, meu, já vi. O Jorge Jesus, honestamente, eu não lembro Ele é como muito que ele mais, é ele é no, muito no mais trato. boa praça, muito mais boa praça. Não, Muito mais. né? Muito mais, É, muito mais de ele- grupo. Ele, É outro cara, velho. É outro, assim, o outro Felipe cara. Luiz fala que gosta muito dele, né? É outro O cara. Felipe Luiz anotava os treinos dele. É outro cara. É um treinador diferente. É verdade que o Neymar não quer o Jorge Jesus na seleção? Não sei. Eu imagino que as últimas declarações do Neymar foram justamente criticando o que o Jorge Jesus falou quando ele estava no Al-Hilal. Porque o Jorge Jesus foi infeliz também. Ou não, né? Às vezes ele pode comprovar o que ele... Porque o Jorge Jesus chegou a falar assim, cara, o Neymar, infelizmente, pelo que eu tô vendo aqui, ele não vai jogar, não tem condições. Por não sei enquanto, o o quê. Jorge ele tá Jesus certo, tá certo. Enquanto ele tá certo. Tá certo. Só que o Neymar não gostou na época. É lógico, Neymar porque o não gosta Neymar de só nada. vive com gente bajulando É, ele. Exato, é. exato. E aí e aí pode ser que chegue na seleção e o Neymar veja o Jorge Jesus. Agora, vem cá, vocês não acham também que a relação do português com o Neymar não pode impactar até na decisão da CBF? Pra vocês verem a importância do Neymar? O Edinaldo chegar pro Neymar e falar assim, cara, eu vou trazer o Jorge Jesus. E o Neymar virar e falar assim, não, ele não. Mas é um atraso, né, Pedrão? Porque É um atraso. o Neymar Não, mandar... acabou o mundo. Não, o Neymar mandar Ele já o treinador manda. É um da atraso. seleção brasileira... É pelo o amor que eu de tô Deus. dizendo. Mas é a chance É o que a fim gente do tem de mundo. começar a mudar isso, É. cara. Eu prefiro hoje na seleção o Jorge Jesus do que o Neymar. Eu também, mas não tenha dúvida. Eu também. Não tenha dúvida. Assim, eu não consigo colocar mais esperança no Neymar na seleção. Eu, infelizmente, não é. Aliás, eu acho que o Dorival Júnior se demitiu quando ele fala que montou um esquema pro Neymar. Né? Essa Meu entrevista. Deus do céu. O cara sem jogar. Foram 2 momentos que ele assinou um atestado ali, que ele É. assinou a carta de demissão. Primeiro que ele fala que o Brasil vai estar na final da Copa do Mundo, né? Do ano que vem. Quando ele fala assim, não, o Brasil vai estar na final da Copa do Mundo. E segundo, quando ele fala, não, montei um esquema pensando no Neymar, infelizmente não pôde estar aqui, então a gente vai ter que mudar o esquema. Aí vai e toma Meu 4 da Deus Argentina. Aí tem que ser mandado E era embora pra ter mesmo, sido Dorival. 8. Você me desculpa, Enfim, né? gosto também de você. É, Eu gosto do Mas, também, cara, também. infelizmente... Aqui pro Brasil eu não ótimo, vejo pra saída pra clubes, né? seleção brasileira, não. Ele Mas é um puta cara. o Jorge Ele é, Jesus, ele é. de Gente boa repente, e bom. pode dar uma salvada. Se mandar os técnicos... O Jesus é Ouvi bom. falar em Mourinho já também. Bateu o recorde com o Al-Hilal, né? A maior sequência de vitórias da história mas do futebol. foda-se, né? O Campeonato Não, Árabe mas, está de você ganhar brincadeira. 35 jogos, velho, é difícil, cara. Campeonato Árabe. Ficar invicto, né? 35 jogos. é Não, mas difícil. não dá pra levar a sério. Pra mim, convocar quem joga na Arábia... Já... E Vitor Pereira? Você não Tá leva bem pra, lá. pra Record pra fazer com você. Leva pra Ele tá Record. bem no Ele tá bem lá Wolverhampton. no- Leva- tá bem, Você tá viu o bem, vídeo tá bem. dele na torcida? É, dele? Leva lá pra Dele? Record pra ser comentarista seu Tá lá. sendo Eu gosto tóxico. dele como profissional, mas como pessoa eu não Você gosto. cobria na época do Vitor do Pereira, Vitor você tem Pereira. umas histórias legais pra Sim, contar. sim. Ó, você acha que seleção é isso, né? É. Tem mais alguma coisa de seleção importante pra falar? O Neymar, velho, não tá servindo mais. Tem que trazer o Vocês Jesus acham que o pra tentar Brasil vai mudar. ser campeão do mundo em 2026? Eu acho que não tem Não, a menor não. chance. O Brasil Não. passa da fase de grupos? Passa, em 2026? passa. Agora são 3, né? Passa. Na fase de grupo. É. Então. Passa. Não tem mais os grupos da morte agora, Até né? É, mas você vai eliminatória, ter- ele classifica todo mundo aí. São 64 seleções. Então, mas não vai ter mais aqueles grupos da Não. morte legal. Acho ruim pra Copa do Mundo isso aí. É que vai mudar a forma de acontecer a competição. Vai, né? vai. Vai ser diferente. A Mas- passa da primeira fase passa. sim. Eu boto fé, sabe em quem? Quem? Restaurante Sete Mares. 7 mares, aí sim, O moleque. Pedro Ramiro conhece lá. Abraço talento. Wesley, monstro. Grande sagrado. Wesley Calcim. Calcinho, monstro. moleque. Eu tô pra ir lá há um bom tempo. cara. Eu também, o Alfinete falou que vai me levar, tem uns 8 anos mais É. ou menos. É. Mas eu já te chamei e São você Caetano, estava né? ocupado. Em São Caetano do Sul, Estrada das Lágrimas, o melhor restaurante de peixes e frutos do mar que você vai conhecer na sua vida, meus queridos. É isso mesmo. Bom demais. Não deixe de conhecer o restaurante Sete Mares. Segue os caras no Instagram, @restaurante numeral 7 Mares. Você que não gosta de peixes e frutos do mar, mas a sua esposa gosta, pode ir, que tem todas as opções. Não deixe de ir lá no restaurante Sete Mares. Muito bom. Você não vai se arrepender. Depois você pode me cobrar. Um abraço pra turma aí. Tamo junto. Qualquer hora tamo lá com o Pedro Ramiro também. Bora. Seleção já era. Falamos um pouquinho do Santos. Quem vem agora? Ele, Corinthians.
Não, calma. Tô doido pra falar do Corinthians, velho. Calma. Melhor é pro Tô final. louco pra falar Calma, do tem muito Corinthians. assunto bom ainda. Muito assunto bom Tem pra muito falar. assunto bom. Tá, tem o quê? O Zubeldia... Afinal, o Zubeldia, né? Zubel- Agora respirou o Zubeldia, né? Com Mas a essa torcida do vitória São aí. Paulo tá no... Como você é setorista do Corinthians há muito tempo, na Record agora abriu mais? Ou você vai continuar mais focado em um clube? Como é que é essa nova etapa aí da tua carreira, Ramiro? Eu fui contratado justamente pelo trabalho que eu fiz como setorista do Corinthians, porque a Record também, esse ano, vai transmitir o Campeonato Brasileiro e especialmente o Corinthians, né? Porque o Corinthians faz parte da Liga Forte União e a Record fechou ali um contrato de parceria por 5 anos com a LFU e o Corinthians faz parte disso. Os jogos em casa é a Record quem transmite, os jogos em casa do Corinthians. Todos os jogos do Corinthians vão ser transmitidos? Não. Uma grande parte? Uma grande maioria, porque você tem ali no acordo um limite, né? Tá. Por exemplo, a Record pode transmitir 8 jogos do Corinthians no campeonato, ao todo. Tem um limite. E todos em casa? E todos... Não, você pode fazer fora se por exemplo... Se o outro time também for da LFU, tá. Se for tipo Fortaleza. Fortaleza é da LFU. Certo. O Sport. Entendi. Mas assim, eu ampliei um pouco mais o leque. Isso eu acho que também no fim vai ser bom para mim no sentido de você ter outros contatos em outros clubes também. Acho que fazer um trabalho, por exemplo, que nem o André Hernan faz hoje, que é um trabalho legal. O próprio Vene Casagrande também, que apesar de ainda ter um foco no Flamengo, mas dá para você expandir um pouco mais o leque. Eu acho que isso pode ser interessante também, de ter essas outras possibilidades. Tem que avisar para não ligar na hora do podcast, né? Agora você tá como repórter. Hoje eu sou repórter. Tem algum plano para ampliar, fazer mais de repente um programa? Alguma coisa na Record News também, não sei. Sim. Como é que... Então, eles têm, por exemplo, o Fala Brasil, que é um programa de manhã e que você tem um bloco de esportes que é apresentado por alguma pessoa. Então, na verdade, hoje quem apresenta é o grande Lucas Pereira, que é narrador também, e você tem alguns momentos outros repórteres intercalando. Existe essa possibilidade. Na minha possibilidade, no meu contrato também tem a possibilidade de eu narrar. Claro, narrar... Eu escutei você narrando na Rádio Bandeirantes. Você escutou? Escutei. E... Tá muito boa a sua narração, de verdade. Estamos tentando. E eu narrei uma época no Band Esportes, narrei Copa Africana de Nações, narrei Campeonato Carioca e tal. Mas assim, claro, hoje na Record, na TV aberta, ainda é muito difícil, porque você tem, Você é muito novo. Isso. Mas você já tem isso. Como para ser narrador futuramente é sensacional. Vai fazendo, ganhando campo. Isso. Quando virar narrador mesmo, você já passou por todas as etapas, já fez todos os contatos. Tem um ciclo, né? E nem tenho a pretensão agora também, porque, a Record está bem representada ali pelo Kleber Machado. Você tem o Lucas Pereira, que é outro ótimo narrador também, que é praticamente o cara que, se o Kleber, sei lá, tinha uma dor de cabeça, o Lucas é quem assume. Mas o que pode acontecer, por exemplo, pintar alguma coisa na Record News, porque a Record News às vezes transmite alguns campeonatos, e aí precisarem de narrador, eu tô lá. Então, eu cheguei a fazer piloto até agora na Record. Então, vamos ver, vamos aguardar. Eu tenho esse sonho da narração. Eu gosto muito da narração, assim. Você sabe que na Record você vai ter que fazer coisas no entretenimento também, né? Também, né? Você está ligado, né? Daqui a pouco os caras vão te mandar naquele programa que você cai dentro do buraco. Do Tom Cavalcante. Você tá ligado, Alguns né? repórteres já foram. Já você vai... A Duda foi lá. Você vai ter que fazer, ter que fazer esses daí, você tá ligado, né? De repente pinta uma fazenda pra você apresentar mais pra frente. Não pra participar, né? Não, pra apresentar. mas de repente você pode apresentar, beleza, mas mais pra frente, participar não dá. Você pode apresentar um programa desse. Já encontrou a Galisteu lá na Record? Acho que ainda não. Um beijão pra Galisteu, uma das pessoas do meio mais bem educadas que eu já conheci. É mesmo, Alfinete? Legal. É mesmo? Legal. Gente boa. Legal. Ticiane Pinheiro tá lá também. A esposa do Tralli, né? O César Tralli. Isso, quem mais tá lá na Record? Não tenho acompanhado tanto televisão fora do futebol. O Tom Cavalcante é no Chile o programa. Oi? Me chamaram pra participar. Você não foi? Não, mas no Chile. No Chile? O programa dele no Chile? Eu acho que não. É gravado em Santiago do Chile esse programa. Tá louco, né? Tá morando lá, o Tom? É aqui, pô. Que loucura No que é Chile, essa, pô. velho? Esse programa, essa gravação é no Chile. Tá louco, a Duda repórter foi agora. Então mudou. Mudou. O ano passado. Da onde queriam mandar ele pro Chile? O ano passado me chamaram, eu tinha que ir pro Chile pra gravar isso aí. Tem Alguém certeza, chegou Fenete? pra ele e falou assim, ó, te dou a passagem Ele deve só ter daí. tomado uns vinhos, tomou um negócio, não é possível. sério, juro pra Foi você. sua ex-mulher, não? Você vai se informar lá na Record lá.
Era no Chile até o final do ano passado. Vamos ver isso aí. Vê, Cezinha. Era no Chile mesmo. Era no Chile, te garanto que era no... Não é possível. Te garanto que era no Chile. Você Não foi falou? sua ex-mulher, não, que te mandou Não, essa. não. A mulher queria mandar um homem pro Chile. Era no Chile. Que mais que tem na grade da Record agora? O Rodrigo Faro não tá mais, né? Ah, você Rodrigo tem Faro tava lá, ficou muito tempo, o né? Gotino tá lá Gotino. também. Gotino, palmeirense. Palmeirense. Outro dia eu fiz a entrada com ele lá. Aí eu botei a torcida do Corinthians pra cantar o hino. Ele, não, eu não gostei muito, né? Eu prefiro que Gotino é uma figura. Ele é gente boa. Mas, enfim, aí você tem o Celso Zucatelli também, tem uma galera lá na Record e tô feliz, é um desafio diferente. A equipe agora de transmissão, você já tá toda definida? Já, né? Já tá começando, lógico, começou o campeonato. Quem que, além de você, quem mais tá na... O Kleber Machado o Dodô. narrando, o Dodô comentando. Tiraram o Dodô da Globo? Tiraram. Caramba, hein, mano? Os caras tiraram o Dodô da Globo, mano. Fala. E o Dodô é bom, hein, velho? Ele é bom. O Dodô é bom pra caramba, eu gosto. Noriega. Também era bom. Todos já vieram aqui, hein? É? Todos. Noriega veio aqui. Já, Dodô já. Noriega é bom pra caramba. Ele é também. muito bom, cara. Muito bom. Kleber gente Machado não. Kleber Machado ainda não É veio. por quê? Que não veio? Tem que vir. Não sei. Aí você tem o Lohance, Bruno Lohance também. Puta, esse é Lohance. parceiraço. Gente boa. Puta, esse é Ele muito doido, hein? parceiro. É. Esse é muito Ele é parceiro. engraçado. Fiz um churrasco outro dia com ele, colocou a picanha com a gordura pra baixo. Eu falei, não, Bruno, não faz isso, caralho. Um abração pro Bruno. Esse é muito parceiro. E fora a equipe de reportagem, a Duda Gonçalves, que era da ESPN, o Ale Oliveira, que era da Globo. Ali. Você tem também o Jean Brandão, que já estava lá há um tempão, o Bruno Piscinato. O Bruno Piscinato, que é Bruno irmão Piscinato. do Lucas Piscinato, o técnico do Corinthians feminino. Ah, É legal. mesmo, velho? Olha só. Tá aí, aliás, é uma entrevista legal pra vocês fazerem. O Lucas e o Bruno juntos. Legal. Deve ser legal. Nunca Legal vi pra eles caramba, darem né? entrevista juntos. Show. Enfim, e aí você tem essa equipe que já foi montada, que agora está transmitindo o Campeonato Brasileiro também, o Campeonato Paulista está, acho que até 2027 ainda na Record, renovou agora recentemente. Os estaduais de outros estados também são transmitidos pela Record. E aos poucos a gente vai achando o caminho também. Ô, Ramiro, o que legal você pra acha do programa do Romário? Eu já percebi que tem muito jornalista que tá com ciúmes. Ele consegue tirar coisa Por quê? diferente. Não, ele primeiro, tira. porque ele leva uns caras que não vão no Que programa não vai. dessa... É, porque é resenha diferente. Já começa por aí. É, a resenha é diferente. Porque ele é o Romário. Ele é o Romário. Ele leva uns caras que não vão nos outros É programas. verdade. E ele faz as perguntas do mesmo jeito que ele sempre respondeu às entrevistas. É verdade. O Romário é um cara muito autêntico. Ele é. Né? E aí deu repercussão com o Neymar. Aí eu já vi Com o Rafinha. gente reclamando da imprensa que ele induziu o Neymar a responder isso. Aí eu também já vi gente da imprensa reclamando que ele induziu o Rafinha a falar isso. Eu tenho acompanhado muito isso. Tenho notado um grande ciúmes de pessoas grandes da imprensa Em cima do Romário. em cima do Romário. Você tá com ciúminho também? Não. Eu acho que o Romário pode fazer o que ele quiser, assim, ele... Pera aí, vamos lá, até um momento, até um Vamos lá, certo vai, você momento. explica direito, vai. Fazer o que ele quiser, no sentido de entrevista, eu acho que ele tem o direito. Agora, eu não esqueço que ele é senador. É verdade. Ele é um dos caras que foram Verdade. eleitos, um dos poucos senadores que foram eleitos ali para representar o estado dele, para representar o país. E eu só espero que essa função que ele está desempenhando fora ali da legislação, fora do próprio âmbito do poder público, não atrapalhe o que ele faz como senador. Seja um hobby, O né? que mais tem repercutido nos últimos anos? A atuação dele como senador ou como entrevistador? O que repercutiu ultimamente? Muito mais ele como entrevistador. E eu acho que tá tudo certo. Eu até acho que a declaração do Rafinha foi do caralho. Eu acho da hora. A gente enche o Eu saco. também não leio, eu achei legal. Foi a coisa mais legal que o Brasil fez desde o gol do Adriano em 2005 contra a Argentina. Foi o que legal. o Rafinha falou. É assim, a Vai gente... tomar um cacete a gente, depois, né? a gente enche o saco para que os caras falem, que eles se manifestem mais. Aí quando o cara vai lá e fala, a gente vai lá e critica, eu sou contra. Eu acho que, pô, que ele tem que se manifestar, ele tem o direito de se manifestar da maneira como ele quiser, velho. Ué, porra, a gente... E aí tem hipocrisia da imprensa também nisso. Eu sou da imprensa e sou hipócrita em vários momentos. Não tenho problema nenhum em falar isso. Mas eu acho que, nesse caso, não. Acho que algumas pessoas passaram do ponto. Ai, mas o Rafinha nunca ganhou nada. Ué, o cara tem que ganhar alguma coisa para falar para se manifestar contra a Argentina?
Ele tem que ser campeão do mundo para poder falar. Agora, uma coisa é, ele perdeu pra Argentina. Ele aguenta agora os argentinos. Pronto, o jogo é esse aí, desceu cara. Pro play, desceu pro play, É. tem que apanhar também se quiser. Ué, se quiser, quer bater, tem que apanhar também. Então, assim... Mas o que me preocupa com relação ao Romário é o desempenho dele como político, ué. Mas quando você acompanha a política pra falar Não, falar do Romário? Eu, por exemplo, acompanho muito pouco. Eu também. Eu gosto. Não tenho Eu muito gosto. o Eu que gosto. falar do Romário como político. Eu gosto da política. O Romário... Mas uma coisa interfere a outra, você acha? Que eu saiba. Posso estar falando merda, hein? Porque eu não gosto muito de acompanhar política. Mas lá abre... Os caras trabalham terça, quarta e quinta. Que eu saiba, 2 dias na segunda não semana. abre. Trabalham 3 vezes por semana. É. Então, Tem vereador que às vezes... se ele gravar na segunda e na sexta, E aí, saindo do sexta à tarde... do âmbito federal, indo até para o âmbito municipal, tem vereador que bate ponto, né? Lá no dia na Câmara e tá mordendo a virilha de outro no shopping, né? Tô falando do Marcos Sim. Braz. Não, Então, isso assim, é um absurdo. Esse é um resumo Meu da Deus. política brasileira, um resumo É. bem simples da política brasileira. O Romário, ele teve algumas participações importantes, mas nada que você fale, pô, acho que ele tá indo pro segundo mandato dele como senador. Segundo. E Isso é. são já quase 10 anos dele no Senado Federal e até agora você não vê uma grande participação dele. Ele tem algumas causas interessantes, principalmente pessoas com deficiência e tal, mas nada tão importante e tão participativo. O problema é que quem está lá, ele se junta Eu ao sei. sistema. Né? Claro, é que eu acho que uma coisa... eu vou falar ou não, eu vi o tweet, você tá falando a mesma coisa que falou o André Rizek. Colocou... que ele debateu com o Romário isso aí lá no Twitter. Daí ele fala... porque o Romário respondeu. Tem um monte de babaca da imprensa aí que tá reclamando aqui. Eu posso perguntar o que eu quiser e o cara responde o que quiser. Daí ele foi lá, falou, mas eu acho que uma coisa é uma coisa, Não mistura, a outra né? coisa é outra coisa. O André Rizek não faz programa de política, que eu saiba, faz? Não. Então pronto. A esposa dele faz. Então, É. a esposa dele deve conhecer mais do que ele para poder falar. Com certeza. Entendeu? É. Eu acho que, assim, Mas ciúmes... isso não necessariamente, né, Alfinete? Não, O eu cara sei, pode mas... acompanhar a política Pode, mas eu acho que falar... falar beleza, mas rebater com política uma situação de resenha de futebol, uma entrevista uma de outra futebol, coisa, eu diferente. acho que é recalque. É. Entendeu? Eu acho que é recalque. Não sei. Eu acho que assim, eu entendo o que você está falando, mas o Romário ainda assim é um representante. A gente está pagando para ele estar lá. Sim, isso é mas verdade. isso significa que ele não pode fazer um programa de entrevista? Não, mas- Porque eu vejo um monte de político que fica aí dando entrevista, já viu? O ex-presidente e a Ana Luciana Gimenez. Qual que é a diferença? Não, mas aí É verdade. Entendeu? isso significa que a gente tem que cobrar mais. Programa da Cristina E Rocha. os caras vão em tudo que é lugar. Não significa que o cara não pode ter fazer um... Aliás, tem um monte de político, de senador, de deputado que fazem parte, que tem outros trabalhos. Eu acho que uma coisa não tem absolutamente mas eu nada a ver acho com a que- outra. Mas eu acho que isso te dá potencial pra você cobrar mais o cara, te dá a liberdade pra você cobrar mais o cara. Do tipo assim, você é político, você faz parte do poder público. Sim, aí na folga dele ele grava um programa de entrevista. Eu espero que seja na folga dele. Não sei se é na folga Tem dele. que ser, né? Porque senão tá errado, né? Então, se no horário, esse- se no esse- horário Aí do tudo bem, trabalho então tá acho que pra você gravando- criticar isso, você tem que ter lá o ponto do cara lá. tem Aí você fala, na hora que nós estamos pagando seu salário, você estava pagando o programa. Aí eu vou aplaudir. Isso, aí tá errado. Entendeu? Então, sim. Agora, o que eu questiono é assim, a impressão que me dá é realmente o que ele faz fora do Senado é mais divulgado até por ele do que propriamente pelo que ele faz dentro do Senado. Dá mais repercussão. Óbvio, você acompanha futebol, você acompanha o esporte, mas você sabe muito mais o que ele faz fora do Senado do que ele faz Eu não dentro. sou referência, Sim, porque eu acompanho pouco, Mas acho que... a maioria das pessoas. E aí entra o problema também cultural aqui no Brasil, assim, de você não saber direito o que seu senador faz. A gente está entrando para outra discussão. Agora, se ele tava de folga gravando, beleza. E a qualidade do programa? Eu acho o programa dele do caralho. Porque é uma resenha, né, cara? Cortes, É uma nunca resenha. assisti. Não, e tá bom. Que seja os resenha. cortes. Sim. O que você acha? O cara Eu fica mais acho à muito vontade, bom. É muito Não, legal. eu acho legal, assim. Você ter a possibilidade de trazer caras como o Rafinha, eles falarem coisas, o Neymar, falarem coisas que a gente não vê eles falarem no dia a dia porque eles não têm talvez a confiança ou não tem nenhum entrevistador à altura do Romário, é do caralho. Você tirar... acho que, eu sou a favor do cara falar, sou a favor dos caras se manifestarem.
Tanto que assim, eu não sou a favor daqueles moralistas que ficaram putos, por exemplo, quando o Luciano deu um chute na bandeirinha do Corinthians. Eu não sou contra o Yuri Alberto chegar e dar um chute na bandeirinha do Palmeiras. Eu não. Eu acho que isso tem que acontecer. Eu acho mó legal, velho. Eu acho que tem que acontecer. Eu acho muito legal. Assim, eu fui contra a cabeça de porco, por exemplo, que aí eu já acho que já entra numa outra seara. É um animal, eu não consigo imaginar a cabeça de porco sendo jogada ali. Eu acho meio asqueroso. Se fosse um boneco de pelúcia, eu acho do caralho. Aqui já entrou em outra seara. Mas assim, eu sou a favor dos caras se manifestarem, falar o que eles quiserem. Claro, respeitando a liberdade do outro e tudo mais. Mas eu sou a favor disso, cara. Jornalista tá brigando muito no Twitter. Eu vi essa do Rizek com o Romário. A gente tentou trazer o Fabiani aqui para encaixar os dois no mesmo horário, mas E não infelizmente não bateu a agenda de conseguir fazer os dois no mesmo horário. Essa semana ele quebrou o pau com o Mauro César no Twitter, você viu? Fabiani? Com o Mauro César? Ele quebrou o pau com o Mauro César. O Mauro César virou um hate do Corinthians. Você já quebrou o pau com o Mauro César no Twitter também, não? Não. Mas Nunca falei com o Mauro Ele já César. te bloqueou ou não? Não, ele me segue, inclusive. Ele te segue? Então, pra ele te bloquear, é não 2 sei. palitos, tá ligado, né? Você já encontrou com ele alguma coisa? O que você acha do trabalho do Mauro César? Que acho que é o mais polêmico hoje. É o que gera mais amor e ódio, não é? Eu até... A única vez que eu encontrei com o Mauro César foi no banheiro da Band, ele trabalhando na Rádio Bandeirantes O uma cara vez. encontrou o Mauro César no banheiro da Band. E ele foi simpático pra cacete. Foi simpático? Cumprimentou, pô, tudo bem, boa tarde. Cara, eu falei ontem no meu canal. Tava no número 1 ou número 2? Já não me lembro. Ele tá de sacanagem, Já não me lembro. Já não me recordo. Mas é assim, eu até comentei ontem no meu canal. O Mauro César... Depois fala do teu canal, hein? Boa. O Mauro César, como repórter, ele era muito foda. Ele era, assim, quem acompanha ele no trabalho que ele fazia no Flamengo, eu não lembro que presidente que ele tretou. Ele teve uma treta feia com o presidente. Acho que foi com o Eduardo Bandeira de Mello. Tretou com todo O mundo. Eduardo Bandeira de Mello. Tá tretado com o Fabiani agora. Ele fez uma pergunta pro Bandeira de Mello, perguntando se alguma coisa mais dura, o Bandeira de Mello falou: eu não vou te responder, começou a gritar. Tem uma entrevista do não sei se foi do... Como chama aquele ministro, que foi ministro do esporte? Bigodinho. Putz, eu tô lembrando da cara dele, mas não esqueci o nome. Bigodinho? Eu entrevistava ele sempre. Ele fez uma entrevista com ele no Roda Viva e... Pô, é absurdo. As perguntas... Tá. Só paulada, só. E... Aldo Rebelo, eu acho. Isso, Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. E aí você tinha... E aí, ele é um puta cara, assim, como jornalista, como repórter. Só que às vezes ele passa do ponto, cara. Essa coisa, assim, essa treta com o Fabiani foi bizarra. Como começou essa briga? O Mauro postou uma coisa do tipo assim, você preferiria começar, perder o estadual e ir para a fase de grupos da Libertadores ou ser campeão estadual e estar fora Uma enquete que ele fez, não é isso? E aí o Fabiani colocou assim, tem nem comparação. E aí nisso o Mauro respondeu. Foi assim, de uma maneira bizarra, deu umas porradas no Fabiani de uma maneira Chamou bizarra. ele de calouro, não foi Chamou isso? de calouro. Por isso, ridículo. Mas assim, e eu até falei ontem, pô, gente, eu acho bizarro o jornalista que acha que o torcedor praticamente não pode comemorar o título. Aí ele começou a falar de agenda positiva. E o Fabiani não tem nada Mauro de agenda César é positiva. a maior agenda positiva do Flamengo, é uma puta cara de pau ele fala isso, cara. Toda hora ele fala isso. É um clubista, virou E é o cara que pior. fala mal da imprensa Cada dia paulista pior. e é um carioca que só trabalha em São Paulo. Mas tudo bem. Ele vive em cima dos hate, né? Não, ele Do só hate, ele fala do hate ele dele. critica a imprensa paulista toda hora que ele tem oportunidade. Ele não sai fala: daqui. não sei o que imprensa paulista, não sei o que imprensa paulista. Vai trabalhar na Globo então. Pois é. Vai trabalhar lá na Globo, que é no Rio de Janeiro, se bem que tem aqui em São Paulo também. Mas é um cara que fala mal da imprensa paulista e só trabalha na imprensa paulista. Ele é isso aí. Nunca vi isso. E ele agora, ele tá se promovendo sendo hater do Corinthians, né? O Flávio Prado tá indo na mesma onda também. Não, Flávio Prado já faz começou sentido. isso Na aí. mesma Flávio onda. Prado inventou isso. Não, quem inventou foi o Milton Neves. Não, lá o Flávio atrás. Prado acho E agora que... esses dois estão nessa onda Junto de com ser o Sormani hater do Corinthians. Sormani e o Mauro também. César, mas o Mauro César não é só hater do Corinthians, ele é hater de todos, menos o Flamengo. Mas eu sou fã do Sormani. O Sormani é engraçado. Né? Mas assim, cara, eu acho que o Mauro César, às vezes ele tem passado do ponto. Às vezes ele acerta, mas tem momentos que ele passa do ponto e tem um pouco disso. Tá passando demais, né? Tem um pouco disso. O cara viu que, pô, dá repercussão. Né? Tem. Repercutiu muito.
E, enfim, para muita gente a repercussão, sendo negativa ou não, ela é uma repercussão. Isso faz o nome dele ser falado. Infelizmente, porque é um cara que eu, assim, se você pega ele na essência, até quando não tinha redes sociais, ele era outro. Era um repórter combativo. E eu gosto desse. E aí ele fala que o Fabiani não fala que o Fabiani, mas ele fala sobre agenda positiva, como se o Fabiani fosse. Cara, o Fabiani não tem nada de agenda positiva. O Fabiani, não sei se ele já admitiu, mas ele é corintiano e tá tudo certo. Não tem problema nenhum o cara ser corintiano. Ele admitiu. Isso não significa que ele vai passar pano para erros. Não, ele é jornalista, sobretudo. E ótimo. O Fabiano é o dessa nova geração. Desbanca o Pedro Ramiro de longe. Os dois ele melhor. é muito melhor que eu. Os dois melhor. E acompanha o Corinthians há muito mais tempo que eu também, é muito melhor. Aliás, ele é o cara que mais... Você e o Fabiano estão voando. os dois Ele é melhor. o cara que mais Vocês sabe de dois. base do Corinthians. Eu vi essa briga dele com... Falei, puta, que o Mauro César tá... É uma besteira, assim, porque o Fabiani já foi ameaçado por dirigente do Corinthians, já... Isso aconteceu com o Fabiani? Já. E assim... Aliás, quem nunca foi ameaçado que atire a primeira pedra. Você já também foi? Cara, eu não fui ameaçado, mas já do tipo... Já tomou uma, falou assim, ó, dá uma baixada na bola aí e tal. Mas de dirigente? Já. Você pode falar o nome pra nós ou não? Prefiro nem dar audiência pra esses caras, nem dar... Mas ibope pra esses o caras. dirigente falou isso pra você? Conselheiro, ou mandou... conselheiro. Dá uma segurada aí, mano. Dá uma segurada nas notícias aí. Tô vendo você aí, ó. Dá uma segurada e tal. O negócio... Direto, assim. Até entrando um pouco já nessa seara do Corinthians. E aí não tem nada a ver com ameaça. Mas, por exemplo, o Duílio. O Duílio é um cara que sempre foi... Eu já dei muita porrada nele. Ele nunca me rebateu, nunca contra-atacou. No dia da sabatina, não sei se vocês lembram dessa sabatina, que ele tava lá, ele só depois brincou comigo e falou meio que assim, você vai eleger seu presidente, alguma coisa assim. Meio que falando que o Augusto Melo era meu presidente. Mas assim, e nesse sentido até o Duílio, porque tem muita gente que fala, vai imaginar, eu tô falando isso porque tem muita gente que vai imaginar, foi o Duílio. Não foi o Duílio nesse caso. Mas tem conselheiro que se acha maior do que o Corinthians, então eu ignoro, ou rebato o cara. Você pegou uma época bem conturbada, Nossa né? Senhora. No Corinthians, quando você foi setorista lá, né? Porque você pegou a época da pré-eleição, né? Você pegou a época do Vitor Pereira. Sim. Quais foram os furos que você deu na época de Corinthians lá atrás? Que você lembra? Eu acho que os mais legais, vamos lá. Legais no sentido de, foi legal você dar a notícia. Quando o Corinthians, por exemplo, fechou o novo patrocínio, na época Vai de Bet, que foi o maior, né? O maior, né? O que virou caso de polícia agora aí, que você vai contar pra nós, que os caras vão ter que depor na polícia, hein? Vão. Augusto Melo, Mariano e Sérgio Moura. E Sérgio Moura. Olha o que enfiaram dentro do Corinthians, mas vai lá. Eu acho que quando o Pedro Raul foi contratado também, acho que foi a primeira pessoa que deu, falou, Pedro Raul foi contratado. Eu acho que teve alguns casos também da parte política, né? Por exemplo, quando o processo de impeachment do Augusto começou, eu fui um dos primeiros a noticiar. É tanta coisa, né? Mas na época do Vitor Pereira, você estava lá. Então, na época do Vitor Pereira, eu estava começando, eu estava na Rádio Craque Neto ainda. E aí eu fazia alguns jogos lá, eu não estava ainda na Bandeirantes. Eu entrei na Bandeirantes quando o técnico era o Fernando Lázaro. E aí o Lázaro... Que saiu pro Ituano lá, né? Paulista. Não, foi Argentino Júnior, eu acho, não foi? Ele foi eliminado por Ituano, mas... Depois... Não, aí depois veio o Vitor Pereira, não é isso? Não, ele veio antes, o Vitor Pereira foi antes. O Lázaro ficou no lugar do Vitor Pereira, é verdade. Que planejamento, fantástico. E aí você, enfim... Mas tiveram algumas notícias legais, assim, porque o Corinthians tem tanta notícia, velho, tanta notícia. Às vezes eu tava tentando até fazer um balanço sobre isso. De contratações, eu acho que essa do Pedro Raul foi legal, porque eu trouxe os valores certinho. A venda do Wesley, por exemplo, para a Arábia Saudita, foi a primeira pessoa a noticiar. Tem algumas coisas que eu me orgulho de ter colocado. O Mateuzinho, quando teve a treta lá com o Flamengo, eu fui o cara que falou, pera que eu acho que ainda vão tentar negociar e... o Veríssimo, a saída do Veríssimo acho que foi o GE, mas tem algumas notícias assim que eu não fico guardando, mas
algumas coisas, entrevistas Esse legais. começo da gestão do Augusto Melo foi uma zona. Né? Foi. Uma bagunça do Foi cacete. foi uma completa Uma zona. bagunça. Foi. Como que você avalia a gestão do Augusto Melo em 1 ano e meio quase aí, vai? É uma gestão confusa, né? É uma gestão com muitos erros, alguns acertos. Vou rapidinho só falar dos acertos. Eu estava até pensando sobre isso. Cara, não dá para negar que ele foi um cara que atraiu investidores importantes para o Corinthians no sentido de camisa. Você tem alguns nomes na camisa que ganharam espaço, ainda faltam algumas coisas. Ele prometeu algumas coisas a mais do que ele conseguiu cumprir, tipo o name rights do CT. Não saiu. Hoje, você conversa com pessoas do marketing do clube que veem que vai ser praticamente impossível você ter o name rights do CT. Porque não é uma coisa tão fácil de ser Não, comercializada. porque vocês não podem entrar no CT? Exatamente. Como é que você vai vender o naming rights de um lugar que é fechado? É impossível. Exatamente. Explica isso pra mim, Como é que faz cara. propaganda com isso? Como é que você vai vender o naming rights de um lugar que as pessoas não podem entrar? Exatamente. Agora, Só um animal pra ter uma ideia é dessa. isso. Você resumiu bem, Alfredo. Porque, porra, é isso, cara. Você não tem espaço. Desculpa aqui, mas cara, é que eu fico às vezes revoltado, porque Mas é isso mesmo. não faz o menor sentido Não isso. tem como. É tipo. Você tem que É tipo você dar o explorar o nome lugar, de né? Deus Zebracast para um lugar que não tem entrevistado. Que não tem né? entrevistado. É tipo É. isso. É tipo isso. Pô, agora, quer fazer um negócio legal? Uhum. Desculpa aqui que eu me exaltei. Quer fazer um negócio legal? Pô, pega lá o CT, abre uma parte pra imprensa ali. Ó, hoje vocês não vão poder ver o treino, tá? Mas, pô... Vocês estão aqui. Tá aqui É, dentro, tem a salinha aqui pra vocês, tem internet. Se vocês quiserem fazer o boletim aqui, tem o backdrop com os patrocinadores Isso. do clube. Isso, boa. Tem um banheiro bacana aqui pra vocês. A hora que os jogadores estiverem saindo do campo, ó, vocês vão poder gravar ali, eles passando. Aí tem a porra do nome da marca lá atrás. Aí você pode vender o name rights. Fazer ações, Entendeu? né? Tem que ter alguma Mas coisa. eles porque não assim, querem, infelizmente, a assessoria Tem que de ter ação. clube hoje, a tendência é que cada vez menos a gente esteja lá. Então não tem... Porque eles acham que o jornalista, o repórter, é um inimigo deles. Não leve Eles trás. acham isso. Não leve Eles trás. acham isso. Infelizmente, tem muito assessor aí que tem pensamento retrógrado. Não tem problema nenhum. Até dentro do Corinthians não tem problema nenhum em falar isso, cara. Dentro do Corinthians tem assessor com pensamento de anos... Nem anos 80, porque anos 80 seria aberto à imprensa. Era né? aberto, né? Na verdade, o cara acha que ele, assim, que ele é revolucionário, que ele tá fazendo uma coisa diferente, Tá tá se mudando inspirando tudo. na Europa. É. Mas eles não entendem que... Tem assessor que é muito gente boa no Corinthians também, tá tudo certo. Mas tem uns que, cara, infelizmente, dá até desgosto de trabalhar às vezes. Você vê que o cara tá trabalhando contra você. Tem vários, assim. Tem eu vários. sei bem como é. E dentro do campo, Pedrão? Eu sei, não, mas calma aí. O naming rights é, então, uma ideia furada do CT, porque não pode entrar. Que mais Sim. que... E aí você tem... ele viu que isso não pode acontecer. Ele prometeu R$1 bilhão só em patrocínios. Isso não tá acontecendo ainda. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas, assim, alguns a capacidade acertos... da arena, Alguns ele acertos. conseguiu dar uma mudada, né? Aumentou mudou, um mas pouquinho. ele prometeu 70 mil em Não, um ano. não, Ele viu que não- já não era possível. Mas aí agora eu vou defender. Ó. Eu acho que o contrato da NFL não permite ele fazer isso. Ah, Eu acho. Da NFL? Vai ter de novo. vou ter de novo. Mas será que não permite? Eu acho que você não pode mexer nas cadeiras. Entendeu? Eles que fazem todo Eu acho que o não negócio, pode. né? Pelo que eu ouvi falar, eu acho que tem um contrato assinado e aí não pode. Aí também não vou criticar o cara por causa disso, porque... Não, é assim, mas o problema é que foi a promessa de campanha dele, né? Então, mas às vezes o cara não tinha acesso a esse contrato, né? Não sei, tá? É, não sei. o que aconteceu, eu me lembro bem até, quando ele foi eleito, a gente teve uma reunião, na verdade um encontro de jornalistas com ele, acho que 2 semanas depois, e aí tava ele, o Rubão e o Vilaron, na época, que era assessor dele. E o Vilaron falou, pô, Pedro, vou ser bem sério, acho que essa história não vai vingar muito não, cara. O Vilaron na época já falou, cara, acho que é difícil, tem que passar por um processo, pelo menos não agora, não com tanta facilidade. Pode acontecer no futuro, ele expandir, colocar aquela arquibancada móvel e ela Isso. virar fixa, né? Da Copa do Mundo, né? E aí ia ser do caralho, mas eu acho que para agora, acho difícil. Enfim, e ele teve alguns acertos, mas é que os erros ficam muito fortes, né? Pô, eu tava pensando nisso hoje, cara. Eles anunciaram o tal CEO, né? Fred Luz. Fred Luz. Todo mundo criou esperança, porque, porra, os times que estão à frente do tempo, ou não é nem à frente do tempo hoje, pelo menos que são times da realidade Mais do presente, organizados, né? eles têm um CEO, Como eles têm um cara que Fortaleza. faça esse trabalho profissional. É. O Corinthians contratou um CEO de fachada.
Por quê? Anunciaram o Fred Luz como CEO. Ele é nosso CEO, ele vai fazer isso. Passou uma semana, olharam pro estatuto e falaram, putz, não pode ter CEO. O que a gente vai fazer? O Romeu Tuma foi cobrar e tal, não sei o quê. Vamos botar ele como consultor. Cara, mas vai ficar legal, a imprensa vai bater. Não, bota aí, deixa passar. Bota ele junto com a empresa dele, Álvares e Marçal, não sei o quê. Aí começou, o Fred Luz começou a trabalhar. Tinha uma sala lá no Parque São Jorge. Vamos fazer isso. Aí ele virou e falou assim, vamos ter que cortar isso aqui. Mas cortar isso aqui, cara, certeza, isso aqui é legal, pô, sócio do clube e tal. Ou vocês cortam, ou a gente vai ter um prejuízo tal financeiro. Não, Fred, vamos manter isso aí. Aí o Fred Luz chega e fala assim, cara, corta isso aqui, ó, corta o cafezinho pra esse cara aqui, porque esse aqui não trabalha aqui direito mais, vamos... mas o cara é gente boa, pô. Não, Fred, vamos manter. E aí o Fred começou a se desgastar, falou, porra... Não tinha voz ativa lá dentro. Aí começaram, ele tinha uma cadeira no Parque São Jorge. Uma sala pra ele. Tirou a sala. Passou 3 meses. Ô, Fred, você consegue ficar lá na Álvares e Marçal? Você não vem mais pra cá e tal? Fica pouco lá. Beleza, eu faço de lá. Aí ele começa, lá da empresa que ele é sócio. Você consegue fazer de lá? Não, beleza, vou te ligar todo dia. Não, beleza. Vamos fazer. Fred, acho que não vai rolar, tá? Beleza? Você consegue voltar pro Rio? Aí foi passando o tempo, o cara não tava mais como CEO do Corinthians. Ele trabalha na Álvares e Marçal, mas a consultoria ainda existe, mas ela não interfere em nada. Mas ele tá recebendo? A Álvares e Marçal tá recebendo todo mês. E tá tendo a consultoria, né? Eles falam que ainda existe a consultoria, mas que ela não serve para nada. Ela pode existir lá. É verdade que o relatório da Ernest Young ficou pronto e o Augusto, ou a diretoria, ou quem aconselha ele, não quis divulgar, porque não encontrou nenhuma irregularidade, e a parte da gestão atual fala, não, deixa, não precisa fazer. Eu não sei se... Eu ouvi isso na imprensa, é verdade? Eu não sei se não encontrou irregularidade, mas eu acho que eles esperavam muito mais do que encontraram. Então, tipo assim, eles achavam que eles iam tirar o tesouro do baú, né? E falar assim, puta, agora temos vida eterna no Corinthians, né? Porque viram o que eles fizeram. Só que aí eles viram que o relatório não estava indo muito bem, aí no sentido de, acho que não é muito bem o que a gente esperava, achava que ia estar coisa pior, ia ter coisa pior. Aí fazem aqui, aí vai passando um pouco de lado. O Rosalá Santoro, que estava lá na época também, ele tentou de alguma forma levar isso para frente, encontrou resistência. Aí foi vendo, babá, e mais, né? Eles disseram que o relatório seria feito de uma forma diferente, que não estava acordada na Ernest Young, né? Eles queriam de uma forma, a Ernest Young não tinha acordado daquela forma, e acabou meio que deixando isso de lado. Aí foi passando. É outra coisa, que entra naquela que a gente falava de promessa de campanha que eles falavam fazer uma varredura no Parque São Jorge. Acabou ficando para trás isso, né? E agora saiu essa notícia que vai ter o depoimento na polícia. Por que virou caso de polícia? É lavagem de dinheiro? Qual que você sabe? A primeira vez que eu vim aqui, eu falei... Não era nem você, era um velho de cabelo cinza. E aí, eu falei assim, cara, o Romeu Tuma disse pra Rádio Bandeirantes na época que eleição é caso de polícia, né? No Corinthians é caso de polícia. E acho que a política, cada vez mais, é caso de polícia, né? No Corinthians. E o que vai acontecer? Eles vão prestar depoimento entre os dias 14 e 16 de abril, né? 2 semanas, para falar sobre isso. Eles foram... intimados a prestar depoimento para fecharem esse inquérito. Eles já vão prestar depoimento na condição de investigados. Eles já são considerados investigados, no caso. E aí o que vai acontecer? A polícia vai fechar o inquérito, vai passar para o Ministério Público, vai passar para as autoridades competentes que vão tomar a decisão do que fazer. Agora, que tem uma coisa errada nessa história? Tem. Já foi comprovado que tem um laranja no caso. Quem se beneficiou disso? É isso que a gente está tentando entender. É isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa saber. É isso. Já ficou claro que a vítima é o Corinthians, a instituição. A vítima é o Corinthians, porque esse dinheiro ele foi para algum lugar que não deveria ir. Há contradição em vários dos depoimentos. Do Alex Cassundé, há contradição no depoimento dos caras que ajudaram a intermediar, além do Alex Cassundé, há contradição no pessoal da Vai de Bet. E agora a gente tem de ver se há contradição no que o próprio Augusto fala.
Ele vai prestar depoimento à Polícia Civil de São Paulo para definir isso. O Marcelo Mariano ele foi tirado do cargo de diretor administrativo, mas continua frequentando ali o Parque São Jorge. Sérgio Moura, a mesma coisa. Já foi visto algumas vezes, é o São Paulino que fez uma tatuagem na... É São Paulino. É São Paulino. Ele é São Paulino, é São Paulino. Todo mundo que São trabalha Paulino. com ele fala que ele é São Paulino. São Paulino, Mas sim. fez uma tatuagem do Corinthians na panturrilha. Enfim, né? O que você acha de um São Paulino ser contratado para ser diretor de marketing do Corinthians? Eu não vejo problema. Eu vejo. Todos Você vê? eu acho um Eu absurdo. acho que se o cara é competente, ele Eu acho tá lá. se um cara, você pode contratar um São Paulino para trabalhar no Corinthians, no Palmeiras, no Santos? Pode. No financeiro, no almoxarifado, Isso, na parte na ali de- segurança, no marketing. Vai pra puta que pariu. No marketing. Vai afundar, no marketing, afundar onde o tem que ter Corinthians. a alma. É lógico. Tem que conhecer, Tem que conhecer o a história, espírito, a história. alma É. do corintiano. Se tem um São Paulo, vai cagar, velho. Vai pra puta que pariu. Eu concordo contigo. No marketing, não. Isso é... Mas marketing, você acha que assim, inadmissível, pro Deus inadmissível. Zebracast, por exemplo, você contrata um cara que trabalha no marketing. O cara, ele... Olha o cara aí. Isso. Ele... Olha pra cara do infeliz. A cara dele. Então, ele necessariamente precisa conhecer a tua história? Ele precisa conhecer a história do alfinete, assim, no sentido de ter vivido a história do alfinete? Tem que conhecer. Mas ele precisa ter nascido e criado com você. Ter sido Tem que nascido. conhecer. Primeiro que a sua comparação é completamente descabida. Não, não faz é, nenhum, não é. não faz Não nenhum, é. não O faz que eu- nenhum sentido você me comparar com o Corinthians. Comparar a minha história com a história do Corinthians, que é uma história centenária. O que eu tô querendo dizer Não é que o com- cara pode entender e aprender sobre a história do clube. Não e tem tempo, transformar não tem aquilo- tempo para isso. Ah, tem. Não tem. Aí, Não pô, tem o cara que não Eu conhece a acho que Não história tem do tempo Corinthians... pra isso. Não tem depende. tempo Não, pra se isso. o cara for E ele competente- nunca vai. Ninguém aprende o que é ser corintiano. o Corinthians Ramiro, teve- o Corinthians ninguém teve- aprende o que é ser O Corinthians corintiano. teve trocentos corintianos no cargo de marketing. E que vários lá foram incompetentes pra cacete. Tudo bem. Eu acho que depende do E, nível e do o, e o profissional. que contrataram, Você e o- pega e o- o São Paulino que contrataram agora vai ter que depor pra polícia. Não, tudo, mas aí é uma coisa. Mas é uma coisa. Não fez um Aí bom é uma trabalho? coisa. Não, mas isso O que aí, ele fez no Corinthians? Mas aí, isso aí não tem a ver com o clube dele. Não, Não, tem mas- a ver com o clube dele. Tem a ver com o fato dele ter sido um incompetente como gestor Então, pronto. de marketing. Tem- É um mau profissional. E como, Tem- e como ter sido um cara com algumas suspeitas. Aí é diferente. Tem muitas pessoas de marketing competentes que são corintianas. Eu Sim. acho que é pré-requisito para trabalhar no marketing do Corinthians, ser diretor de marketing do Corinthians, um cara que nunca foi na arquibancada ver um jogo do O cara Corinthians. precisa conhecer a história do Corinthians. Um cara né? que nunca foi no Parque São Jorge. Precisa conhecer a história, precisa Um cara conhecer que o não é à ambiente. toa que- Mas aí ele pode conhecer a história estudando, ele pode se conhecer a história do dia a Mas dia. esse Ele- não é- não ele, é- ele se dedica ao trabalho, Esse- se dedica ao projeto. Se for um cara de nível assim, a mesma ele coisa. vai É só fazer você isso, ver a mas escalação que mas esse cara difícil, fez do Pedrão, Corinthians no mesmo- programa do Cascão. Não, é a mesma difícil. coisa. Se ele assim. mostra que ele não conhece É a nada mesma da história coisa. do Tem Corinthians. assessor de imprensa, no Corinthians, por exemplo, que não torce pro Corinthians. Assessor de imprensa, tudo bem. Eu acho que assim, se o cara é profissional, eu acho que o departamento de marketing, apesar de ser uma área de criação, é acima de tudo uma área profissional. Assessor de imprensa, tu não É vejo uma área problema nenhum. profissional. Pra mim, depende não, do tudo bem. nível do profissional. Eu Sim. respeito a sua opinião. Sim, eu a minha também opinião respeito é a sua. outra. Por exemplo, Minha a Leila, Sim. a Leila é vascaína e ela faz um puta trampo no Palmeiras, mas assim, ela é uma excelente profissional. Mas não é todo palmeirense É uma- que concorda é com uma o que você outra- está falando, Você é a não. favor de um presidente torcer para outro time e ser presidente do clube? Melhor do que o cara do marketing. Melhor. A Leila Eu como acho que. presidente? A Eu Leila acho. Ah, é vascaína. alfinete também não. Ué, mas a Leila O é presidente- vascaína. Eu você vai acho falar, que pô. isso. Então, mas ela é uma mulher de negócio, né? Eu acho Diferente. que isso no Corinthians não vai Ela foi acontecer. Tem só marketing paixão, também. Ele assim. é um Mas cargo de negócio. Você É um cara vê, de... você vê que, igual você falou do Rueda, ele é um cara que torce pro Santos, né? Assim, mas não tem o jeito de fazer Cara, porque o presidente acontecer porque é uma não sabe de figura futebol. que ele tem que Ele não ser um sabe de bom futebol, Mas, administrador. o Alfinete, eu entendo E o você, Rueda não- mas o não- superintendente por de exemplo, marketing, ele também não toma as decisões sozinho. Não, tem uma equipe. Ele tem uma puta equipe. Lógico. Geralmente deveria ter, né? Lógico, é. Você trabalhou lá, não sei se realmente isso era assim, mas ele deveria ter uma puta equipe. É verdade, isso é verdade. Não, tudo bem. Isso é verdade. Aí é questão de opinião. Às eu vezes eu o cara, acho um absurdo. Às vezes o cara, até como gestor... Coloca lá um corintiano pra cuidar do marketing do Palmeiras. Às Você vai vezes- achar legal? Às vezes é Você até... acha que o pessoal, a torcida vai fazer gostar? a camisa Você acha que a turma vai legal? modelo Você tá de brincadeira. 2025 O com a cabeça falecido de Washington porco. Oliveto, Sim. o maior gênio da Monstro. publicidade. Botasse ele lá pra trabalhar no Palmeiras, você acha que alguém ia gostar? Você acha que ia ter alguma se ele fosse identificação? competente pra cacete como ele era, Cara, mas eu não tem, isso não duvido. faz o menor sentido. Eu não duvido, cara. eu não duvido. Ele ia ter uma rejeição Isso do caramba. não faz o menor Com sentido. certeza, no começo, o marketing tem que principalmente, vir.
do corintiano tem que vir da alma, cara. Eu achei um absurdo contratar esse cara e agora vamos ver o que vai acontecer. Mas ele fez uma Eu não sei, tatuagem não. do Corinthians, ele virou Não, mas a corintiano. gestão dele foi péssima, cara. Ele era o, assim, não sei de relato de gestão administrativa, até porque, assim, o cara do marketing, ele além de ser um criativo, ele também é um cara que tem uma gestão de profissionais. E aí, fiquei sabendo de promessas, fazia promessas de contratação de gente, e aí não E contratava nada, não ia no pra fim. frente, nada. Assim, fazia promessas até de... A história do name rights, assim, se você conversa no com meio? quem está no marketing hoje e que estava na gestão do Sérgio Moura, todo mundo tem péssimas histórias para contar sobre esse cara. Assim, Eu acho que a gente não devia nem ficar dedicando tanto tempo a falar do cara que é completamente insignificante. Então, eu queria falar do futebol. Tá, vamos chegar no futebol. Para fechar a política, vai ter votação do impeachment? Não vai? O Augusto já conseguiu virar o jogo dentro dos bastidores do clube ou não? Foi apertada a votação, acho que 12 votos. Ou não né? vai ter Então, mais? foi apertado. O Tuma aí no meio também. O que ela a é- torcida pode esperar? Porque a torcida fica, né, no meio dessa história, no né, meio velho? do tiroteio. Não, a tendência é que essa votação aconteça. Eu acho que a história dos ingressos ainda mais Puta, tem os Tá ingressos. pegando fortalece, isso aí também, fortalece essa história, né? Fortalece a questão. É assim, eu acho que só o Conselho e o próprio Romeu não podem ser hipócritas de colocarem a história dos ingressos na hora de votar isso aí. Porque o que está sendo em pauta é a história da Vai de Bet. Da Vai de Bet. Está sendo discutido. Vocês querem? O próprio Romeu já falou isso. Ó, a gente está discutindo a história da Vai de Bet e gestão temerária. Se vocês querem discutir a história do ingresso, cumpre o trâmite do estatuto. Bota uma nova investigação dentro do próprio conselho, ouve a história dos ingressos, aí vota se o Augusto merece o impeachment por causa disso. Já que eles querem tanto cumprir o estatuto do clube, que cumpram a rigor. Isso. Até na história do Duílio Monteiro Alves voltar a ser conselheiro vitalício, ele não poderia, não sei se o Romeu vai fazer isso. Se ele fizer isso, ele está descumprindo o estatuto. Ele não poderia voltar esse ano, porque houve a morte de um conselheiro. Né? Ele entrou E aí como centésimo. Ele entra como centésimo. Ele não poderia entrar esse ano, ele poderia só entrar no ano que vem. E o Augusto, se terminar o cargo, né, se terminar o mandato dele, ele vai também entrar na parte dos conselheiros vitalícios. Ele vai se tornar um conselheiro vitalício. Ele só poderia... Todo ex-presidente entra, sim, não é isso? Sim. Mas a questão eu acho que o impeachment vai voltar a ser pauta. Acredito que isso vai acontecer. Ainda mais agora, depois do fim do Paulistão e tudo mais. Eu acho que o Romeu Tuma estava resolvendo antes a questão do Augusto ter entrado com um pedido contra ele. E deu alguma coisa isso? Não? Não, o Romeu apresentou a defesa agora. Né? Isso ainda vai ser julgado, isso ainda vai ser... Eu acho difícil que vai acontecer alguma coisa também, mas, enfim. Então tem tudo isso. Mas eu acho que o que vai pesar muito mais para um lado ou para o outro vai ser a questão do fechamento do inquérito da Vai de Bet. Eu acho Dependendo que isso, de como foram esses depoimentos essa aí. balança aí, é velho, vai ser isso. Vai ser brabo isso aí, né? Vai ser E os isso. ingressos, Ramiro? Você tem informação Cara, de dentro do clube do que aconteceu lá ou não? Porque a gente escuta o pessoal falar: ah, não, estamos combatendo aqui o cambismo. E aí você vai lá no Fiel Torcedor, não tem nenhum ingresso para vender. Abre já com os PCD E os caras sem lá vaga. fora. Ó, ingresso, compra e vende ingresso. Não, você já recebe mensagem antes compra do... e vende ingresso. Lá fora tem muito isso ainda. Tá muito. aliás, vou dar até uma informação sobre isso, eu não falei ainda. O Corinthians deve fechar com a Bipes mesmo, que é uma das empresas ali que estavam contestando da Ticket Hub, um dos braços da Ticket Hub. É a que o Kaká Catalão desceu a lenha? Vai fechar com uma dessas, essa? é uma dessas. Deve fechar com uma dessas. E, O homem vai ficar Vai louco. ficar louco, velho. e aí, nessa história É a do vertente, reconhecimento né? facial, deve fechar com a Bipes. Tá muito próximo de acontecer, até de anunciar. Mas a história é a seguinte, cara. Você conversa com algumas pessoas, né, de dentro do clube que estranham, obviamente. Assim, pô, é muito estranho, cara. Eu recebi mensagem de amigo de dirigente do Corinthians, de pessoas próximas ao Augusto, me vendendo ingresso. Eu cheguei a receber já. Eu denunciei no meu canal. O cara que, me oferecendo 800 conto no ingresso. Lá de dentro. De lá de dentro, assim. Te vendendo ingresso? De gente próxima a pessoas ali do Augusto. E vendendo ingresso, cara. Eu mostrei as mensagens no meu canal. A 800 Você mostrou lá no seu canal? Mostrei.
Eu leio aqui pra vocês, ó. O cara... R$800. Não dá pra Um pôr ingresso. aí, ô Ricardinho, as mensagens lá no canal do Ramiro? Será que dá? Mas é vídeo? Não, é texto. Aqui, ó. É que pra final ele não vendeu. Mas aqui, ó. Corinthians e Santos, semifinal, Paulistão 2025. 6,5. 5 ingressos, Oeste Superior, R$300. Mas quem te mandou isso, você conhece que é lá de dentro? É. Assim, é uma pessoa... Na verdade, essa pessoa não é lá de dentro. Ela é aqui de gente do Augusto. É braço direito de Certo. gente do Augusto. Corinthians e Mirassol, vendendo Sul R$200. Então vai ter que mostrar isso pra ele. Pra quem? Pro Augusto. Ele falou que tá combatendo Então. o ingresso. Vai ajudar ele. Então você fala aqui, ó, essa pessoa aqui você conhece, ó. Tá aí, Sim. ó. Aqui, ó. Sim. É algo que, assim, infelizmente, a gente não vê... Não sei se vê tanta movimentação para os caras combaterem isso, cara. Eu acho que o fiel torcedor... Eu falo pro torcedor, hoje, o Pretzel falar isso é verdade, hoje você torcer é um ato de coragem. Se fosse torcedor, eu não assinaria o fiel torcedor. Eu não assinaria hoje o fiel torcedor. É te olhar pra tua cara de palhaço e falar, paga 30 conto por mês aí, pelo menos. Eu não assino. Eu acho uma idiotice. Eu não Eu acho uma idiotice, assim. O que eles fazem com o clube, você ainda ter de pagar um dinheiro para eles, pô, com todo respeito. Tem gente que consegue ingresso. Tem gente que consegue, mas são os sortudos, ou os caras que têm há mais tempo, né? Ou que pagam mais. Mas, assim, hoje não vale a pena pro cara. Não vale. E infelizmente, porque o Corinthians teve um período lá, a Omni também, que era do Andrese, que era horrível. Você tem hoje esse sistema também, que é horrível também do próprio fiel torcedor. E por que o Corinthians tem pouco mais de 40 mil torcedores só e o Palmeiras tem 190 mil? Por que o Inter tem quase 200 mil também e o Corinthians tem só 40 mil? Claro, o Inter tem um sistema que o sócio torcedor pode votar. Isso ajuda muito. Isso ajuda bastante. O Santos também tem um sistema legal, mas, cara, por que esses caras têm um sistema que é mais competente? Por que não se inspirar neles? Não tomar como uma... Você acha que então os caras não querem combater isso? Eu Vai acho empurrando. É uma preguiça, porque isso A hoje velha tá cômodo. política corintiana. Tá cômodo para eles, tá cômodo para os conselheiros. O Augusto até diminuiu a quantidade de ingressos para conselheiros, né? Mas assim, não muda nada. Os caras têm o mesmo acesso, você conversa, chega pro Augusto lá, dá uma forcinha, pô, tem 2 ingressos. Beleza, fala com o assessor ali que você vai conseguir. Parece o Copa de Elite. Reta final, vamos falar do campo e o Ramiro campo. vai falar do canal dele, mas primeiro ele vai comprar as camisetas do Deus Zebracast aqui, ó. Deus Zebra Inc. Bom Tá demais. aí, ó. Aqui, ó. Entregamos para todo o Brasil. Menino Ney aqui. Todos os tamanhos. Menino Ney, da hora. Menino Ney. Oversize. Olha lá a conta lá, Ramiro. Temos Boa. A conta. diversos modelos aí. Ramiro, vai de qual aí, ó? Eu vou do Menino Ney. Menino Ney. Quero ver você com ela na Record. Muito legal. Tem aí a Menino Ney? Tem, opa. Vou Olha lá. comprar, então. Essa é oversize, ó. Nossa, legal. da hora. Faz em moletom, faz em tudo. Acesse Regatinha. deuzebrainc.com.br e escolha sua camiseta aí. Bom demais. Ô, Ramirão, Ah. ganhamos. Nós, né, corintiano? Nós ganhamos. Ganhamos do Palmeiras, Tá, já tomou couro na Sul-Americana. é verdade. Não tem paz, né? Não tem sequência, velho. Eu tenho uma avaliação. O Ramon Dias é um treinador que, na hora H, Ele peida. vai dar ruim. Você acha? Eu acho. Você confia no Ramon Dias? Não, Também não. não. Eu também Ele não. foi bem contra o Palmeiras no jogo no Allianz, ele soube travar o time do Palmeiras, mas ele tava com todo mundo à disposição. O Garro não tava, mas um jogo fora de casa. Entendeu? Aqui, no segundo jogo, o Corinthians marcou bem, mas deixou a desejar. Sofreu. Sim. Não sofreu, porque o Palmeiras também. Mas se o Veiga Mas faz se o gol, você. velho, Mas um pênalti que foi fora da área. foi fora da área. Mas se o Veiga faz Foi o gol, fora você não vê da como área, fica ninguém pra fala nós. isso, né? O Sormani não fala, Flávio Ninguém. Prado não fala. Ninguém fala, ninguém. Não fala. Eles só falam o que é legal pra Mauro eles. César. Mauro não É fala. outro também. Pênalti foi fora da área. E aí, assim, quando o Ramon precisa mostrar que ele é um técnico foda, Acima da média, ele erra. em mata-mata. em Eu jogo acho importante. que ele vai ficar, isso vai ficar sendo empurrado, e eu acho que, infelizmente, o Corinthians não vai conseguir ganhar mais nada com ele.
Mas também não vejo agora quem... É uma sinuca de bico isso aí. Dorival. Boa, bom nome. Como é que você enxerga Bom nome. essa situação do Corinthians no campo? Com o Ramon? O Ramon, eu acho que ele assegurou a permanência dele no cargo com o título paulista, né? Assim, até o fim do ano, pelo menos. A menos que o Corinthians comece a ir muito mal no Brasileiro, como aconteceu com o Hernan Crespo no São Paulo, por exemplo. Isso, Que o Crespo foi campeão paulista, mas não aguentou porque foi mal na Libertadores, foi mal no Campeonato Brasileiro, aí foi o Diniz que assumiu depois. Isso. Cara, assim, eu não sou o maior fã do Ramon, não acho que o trabalho dele seja espetacular, acho que ele teve até contratações a mais do que ele gostaria. Na verdade, ele teve todas que ele gostaria, quase todas que ele gostaria. Ele pediu e o Corinthians contratou, com exceção ao zagueiro. Mas ele pediu os caras, o Andileri, lateral, o Corinthians contratou. Pediu o volante José Martínez, o Corinthians contratou. Ele teve a mais do que ele gostaria, o Memphis Carrilho. Depay. Ele não pediu o Memphis Depay, foi uma oportunidade. O Carrilho ele pediu. Ele pediu. Bons jogadores. Bons jogadores, ele tem mérito Ótimo. O nisso, eu já Carrilho, falei. pra mim, é o melhor jogador do Corinthians. Joga muito. Dos que ele Nesse pediu ano, sim. e o Corinthians contratou, talvez tem foram os que mais deram certo, né? Se você for parar para pensar, você tem o Carrilho, que foi para mim também, é o melhor jogador do Corinthians. O Andileri tá bem, começou bem. Bom lateral, né? O problema é, machuca um volante, sai um volante, entra o Romero. Machucou um atacante, aconteceu alguma coisa, entra o Romero. Saiu, é o Wilson Mano agora. Não, e tem outra, né? Eu vou ser bem É o sincero, Coringa. pô. O Coronado podia, sei lá, ir comer pastel na feira. Cara, ele podia juntar o dinheiro dele, pô, vai morar nas Maldivas. Não tem a cara do vai Corinthians, voltar né? pra Malta, vai... Não tem a cara do Corinthians, não tem, adianta. não tem. Ele tem qualidade, vamos esperar até quando, gente? Pelo amor de Deus, vai esperar até quando o Coronado? Certo. Não deu certo, velho. Mas ele entrou bem agora no último jogo da Jogou Sul-Americana 10 contra o minutos. Huracan. Ele Não. entrou 10 minutos, ele fez 2 toques, deu 3 toques na bola e já... errou uns Por passes que ele ainda. entrou? Vamos lá. É. Se ele entrou faltando 10, 15 minutos, a impressão que dá é que ele não tem condições físicas. Então, se ele não tem condições físicas, não tem que relacionar. Mas nunca foi dito isso. Então, nunca foi dito, mas a impressão é que E fica dizem essa. que quando no entra em treino ele campo. arrebenta, que ele é acima da média. Dá pra Exato, o Antônio entender. Oliveira já falou isso, né? É. Pô, leão O de Hugo, treino. o Hugo Souza falou Hugo com o Souza. Thales. Não, Pô. ele no treino é animal. Não, ele é muito diferente, não sei o quê. E aí? E que adianta, cara? Mas vai esperar até quando, gente? Até quando vai Mas esperar esse cara? Por que não saiu jogando no lugar do Garro? Por quê? Esse é um questionamento. Eu não tava na coletiva do Ramon depois, mas era uma coisa a ser perguntada. Porque ele respondeu que quem entra no lugar que pro Coronado entrar tem que sair o Memphis. Aí. Mas aí não faz sentido pra mim, na minha cabeça. Sim, nem pra mim. Porque- Não são da mesma posição. Porque o substituto imediato do Garro, pra mim, é o Coronado. Era- Tanto que era o ano pra inteiro ser. passado a gente ficava, será que dá pra jogar o Coronado e o Garro? Será que dá pra jogar os dois juntos? Era esse o grande questionamento. Então, entra nas coisas inexplicáveis do Ramon. Acho que foi você até que colocou no Twitter, eu concordo. Não sei se foi você. Que você colocou... alguém colocou assim, pô, o Ramon foi bem quando ele tinha todos à disposição. Quando ele tem um desfalque, Não, aí... Foi esse que eu coloquei. isso. Ele treme, é verdade. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe quem Não ele sabe, colocar. Ele não não sabe sabe. mexer no time. Isso não é de agora. Ano passado ele ficou bravo comigo numa coletiva, lá na Argentina, depois da eliminação pro Racing, que eu perguntei, pô, você fez... Aconteceu o que aconteceu. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Eliminado da Copa do Brasil. Eliminado agora da Sul-Americana, que você falava que ia bem em clássicos e contra time argentino como o Racing, você não tremia, não peidava. Perdeu do Huracan. Falei, você vai permanecer, é. você vai permanecer no cargo? Perguntei pra ele, você vai ficar até o ano que vem? Aí ele ficou bravo. Como assim? Tem um contrato, não sei o quê. Mas é isso, cara. Eu não tenho confiança no trabalho do Ramon Dias. Ele pode ser campeão paulista, legal, ótimo, excelente. Muito legal, uma foi um conquista puta importante, título. Foi puta legal pra título. caramba. Mas eu não tenho confiança E a no trabalho arrancada dele. do ano passado também. Então, mas Que quando... chancelou ele Então, a mas ficar no essa Corinthians. arrancada né? dele, que é Que foi a muito arrancada legal. mesmo, Que foi muito quando bom. quando ele tá só com o brasileiro. Foi muito bom ali. Sim. Aí ele acerta o time É. e não tem que ficar mexendo muito. Quando joga todo mundo, né? O Garro, todo mundo. Jogando uma competição só. Com as 3 competições, Ele se ele atrapalhou. vai fazer uma cagada atrás da Ele outra. se Você vai atrapalha. ver. Eu espero, torço para que ele calhe a nossa boca. Assim, Eu também. Eu também. Eu rezo para que ele calhe a nossa boca. Mas assim,
Hoje eu não consigo confiar no trabalho dele. Também não. O sistema defensivo não é bom. Verdade, não é bom. Félix Torres. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Saiu uma notícia É só que ele por Deus, estava velho. negociado com a Major League Soccer. Parece que é fake news. Uhum. Esse é o problema também das redes podia ir pra sociais, lá, né? Podia ir pra O lá. que você acha da contratação do Félix Torres, da permanência do Félix Torres e da titularidade do Félix Torres? E essa história é legal você até citar, Alfinete, porque assim, foi um cara no Twitter que criou uma conta lá de última hora e falou, ó, é isso, e todo mundo já começou a acreditar. E aí eu até abri live ontem e aí eu tinha apurado, falei, pô, eu fui ver isso, eu mandei mensagem pra um monte de gente do Corinthians, falei, cara, é verdade, não, é fake, todo mundo falou, é fake. E aí eu falei, pô, gente, isso aí é fake, mas todo mundo já tava acreditando. Teve gente já postando assim, pô, a passagem do Félix Torres foi realmente Graças a curta, Deus. graças a... Não, gente já dando como certa a saída dele. E aí entra o problema das redes sociais. Hoje os caras acreditam em qualquer conta fake no Twitter. Tem muito e aí até isso. esse cara depois, Tem muito, velho. ele foi lá e compartilhou, gente, é fake, eu fiz um experimento com vocês, bababá. E aí eu quero parabenizar o Ramiro, o Fabiani e o Henrique Manfio lá do Identidade Corintiana e tal, que apuraram e viram que era mentira e tal. Mas assim, qual era a sua pergunta mesmo? Félix Torres, contratação, permanência e titularidade. O Félix Torres foi mais caro do que deveria, né? Mais de 30 milhões de reais nesse zagueiro. É igual o Kaká. 25 milhões de reais no Kaká, pra mim, é um dos maiores absurdos. Meu Deus do céu, não vale, né? Pra mim, é um dos maiores Não absurdos vale, da não gestão vale. do Augusto. Não vale, Além não de vale. perder o Lucas Veríssimo, é você contratar o Kaká por 25 milhões. Não vale 25 milhões. 25 milhões de reais no Kaká. É assim, é um bagulho que veio É absurdo. muito dinheiro. E eu não tô aqui, aí daqui a pouco vamos comentar assim, falar, porra, só porque ele mandou o PNC da mídia. Cara, foda-se isso aí, eu não tô fazendo essa análise. Eu tô falando dentro de campo. Dentro de campo, ele é um terror. Toda vez que ele é meio entra... louco, hein? Não, Ele é meio É louco, Ele é assim. louco. Dentro de campo, você não dá pra Completamente confiar, louco, não dá pra confiar. Enfim, aí você tem uma zaga de mais de 50 milhões de reais, né? Porque você tem Félix Torres de 30 milhões. Félix foi mais caro do que O deveria. Kaká fez o erro contra o Racing em casa e agora o Félix Torres E também esse gol faz contra o Huracan, ele começa a cagada lá, sim. ele tira a bola errada, depois o Gustavo Henrique completa. Nossa, esse gol. E aí... Pataquada total. E até se vendesse o Félix Torres seria uma boa, né? Porque... Mas na seleção do Equador esse cara joga pra caramba, isso que é Joga. muito louco, Não, cara. ele jogou contra Sabe o por que Brasil. você acha que ele joga bem na seleção do Equador? Porque você não assiste. Não, assisto. Não, você assiste Alfinete. todo jogo do Equador. Assisto. Cara, Não, ele todo joga jogo muito... é mentira. Não, todo jogo não, Mas mas assisto eu- bastante. Mas eu fui Assisto. fazer... Eu tava em Curitiba, Ele eu fui joga fazer bem, o cara. Brasil e Equador. Ele anulou o Vini Júnior. Ele joga bem Ele na anulou seleção. o Vini Júnior. Ele joga Bizarro, bem, é é muito bizarro. louco. Mas, Muito louco. não, ele é convocado sempre. Sempre titular. Ele é convocado sempre. O Arboleda, por exemplo, parou de ser E, o convocado. e quem não anulou o Vini Júnior na seleção até hoje? Na seleção ele Tem também isso não. também. Ele Tem também isso. não. Tem isso faz. também. Obrigado. Faz sentido. Mas ele joga bem, ele marcou. Mas assim, é uma coisa... eu não acho ele um péssimo jogador. O Mas Félix pro Corinthians não deu. Mas não sei se não deu, mas assim, porra, cara, só se reserva até... E se custar 5 milhões de reais pra ser um Isso, reserva, até isso. vai. Mas o cara é titular absoluto, custou 30 milhões de reais. Vai, não... ele eu acho que seria o zagueiro que, assim, se tivesse um puta zagueiro do lado, seria potencializado. Então o que aconteceu com o André Ramalho? Caiu muito de... Ou o André Ramalho foi uma ilusão, ou ele caiu... Mas e eu agora ele acho- tá mostrando quem ele realmente é, ou ele caiu muito de Eu acho o rendimento. Ramalho muito mais um líbero ou um primeiro volante Pode que um ser. zagueiro, cara. Eu Pode acho que ser. isso atrapalha, ele Pode fica meio ser. confuso. É porque Esse quando ele começou no posicionamento Corinthians, o Corinthians estava com 3 zagueiros, né? Quando ele Isso, começou. ele fazia. Ele tava muito bem. Ele Puta, fazia ele o começou líbero. bem, eu falei, puta, acho que resolvemos a zaga, hein? Eu achei ele bom jogador. É que Aí assim... deu esse ano. É que o Corinthians também é uma máquina de moer, e o Ramon também é uma... Eu perguntei pro Félix Torres outro dia na Zona Mista. Falei, Félix, essa história de mudar toda hora a zaga, isso atrapalha? Ele olhou pra mim, pensou 5 segundos e falou, não, o Ramon sabe quem ele coloca, não sei o quê. Mesma resposta, né, cara? Mas é claro que isso atrapalha. Tem que entrosar a zaga, pô. Mas eu entendo também quando ele mexe, porque assim, o Tchoca tava muito bem, começou muito bem. Mas já queimaram o menino também. Já, botou queimaram o nos menino. jogos que não tem que É. pôr. Queimaram o menino. Só porque ele errou lá, né? O André Ramalho começou muito bem e aí, Esse com razão, deveria... foi tirado.
O Félix Torres é o que a gente sabe. O Gustavo Henrique talvez seja o mais regular. Esse é o cara que tem que ficar. Se não trouxer zagueiro, você acha que... Eu acho que tem que trazer um zagueiro, senão o Corinthians não está no nível dos grandes clubes aqui de disputa de título. O Corinthians não disputa título se não trouxer um zagueiro. O que você espera da sequência do Matheus Donelli no gol? Cara, Quanto tempo é fora? Velho. Um mês fora. Um mês é jogo pra A caramba. tendência é isso. Vai pegar o Palmeiras com o Donelli Olha no só, gol. rapidinho, o Gustavo Henrique está em negociação para renovar. Pra renovar. Deve acontecer na quarta-feira que vem. O Thales renovou. O Thales renovou até o fim do ano por 5 milhões E de tem reais. que jogar mais também, né? Joga muito pouco o Thales, né? Mas também quando entra... Entrou mal contra o Huracan. Ele começou bem o Paulista, né? Começou Jogou bem contra o Cinco Bahia, gols. ele errou muitos lances, mas acertou alguns importantes. Mas contra o Huracan, quem jogou bem? Mas ninguém. Ninguém. Né? Ninguém. O Mas, Ranieri, mas é a mesma jogou coisa o bem, não só Romero. pelo O gol. Romero, quando entra, ele não joga bem, mas às vezes faz gol. Às vezes ajuda o time. Tem isso. O que você espera do Donelli? Cara, o Donelli, assim, ele pegou um sarrafo lá em cima, porque o Hugo Souza é um monstro. O Hugo Souza, eu acho que ali com o Carrilho são as duas melhores contratações do Fabinho Soldado. Mais até que o Memphis. E que o Garro. O Garro foi antes, do- é verdade. Mas ali, formando o top 4, para mim, o Hugo Souza e Carrilho ali em primeiro, o Garro e o Memphis, para mim. Mas, assim, é que ele pegou um sarrafo muito alto. O moleque tem 22 anos, cara. Então, mas vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Tem que O melhorar. que você espera? Você acha que ele vai segurar essa bronca? Cara, vai ter que segurar. O Corinthians não vai contratar o Não, Tudo. eu sei que não vai, mas você E acha ele que... Ou você acha que começou mal. corre o risco de ter mais um outro jogo e falar, puta, vamos colocar o outro? Pode acontecer. O Donelli não me Você passa tem um bom confiança, ele tem um cara. bom reserva. Você gosta quando o Longo entra? Então, você tem que responder. Responde essa não, aí, ele né? perguntou O pra Longo é a você. reserva velho. dele. O Felipe. Você gosta do o Longo? Felipe é um... Você gosta do Longo? Não, Nunca entrou. O Felipe é um bom Então, goleiro. mas ele é um bom goleiro. Bom goleiro. Ele Felipe é um é bom bom. goleiro. E você tem o Cauê também. Mas o Donelli não me passa confiança. O velho. Cauê é o que jogou a Copinha. É, Que é o bom Cauê é goleiro. bom, o Que é Cauê é bom bom. goleiro. Cauê é bom. Esse, pra mim, acho que vai ser mais goleiro Esse do que moleque o é Longo bom. e que o Donelli. Eu também acho. Ele é bom velho. pra cacete. Mas ó, o Corinthians tem esse problema, né? Antigamente era Cássio, saiu Cássio, entrava o Walter. Puta goleiro. Sim. Né? Depois ficou Cássio e Carlos Miguel. 2 goleirão. O Donelli, igual você falou, tá muito abaixo do Hugo Souza, velho. Na minha opinião. É que o Donelli tem que ser é muito emprestado, novo o Donelli, também, lá cara. pro Ceará, pro Fortaleza. Ele tem depois 22 voltar, anos. né? O goleiro, É o auge novinho. do goleiro geralmente costuma ser com Olha, uns falou que o Donelli 28. tem que ir pro Fortaleza. Tem que ser emprestado pra um time assim. Pra pegar casca, velho. É verdade. Chamou o Fortaleza de... Não, Fortaleza. merda, Quem que é o né? Fortaleza perto do Corinthians, velho? Não, todo respeito ao Fortaleza, mas perto do Corinthians. Mas faz velho. sentido. É tipo o Tchoca. O Tchoca voltou bem Tem do que ser Ceará. emprestado. O Maicon aconteceu isso com ele, foi pra Ponte Preta, foi emprestado, voltou, foi campeão brasileiro. Tem que acontecer. Mas Isso é importante pro É jogador. que as pessoas, assim, também pegam, eu acho que um pouco pesado com o cara, com o Donelli. Às vezes exagera. Porra, tem 22 anos, cara. Ele é super jovem, É né, muito cara? jovem, assim. Ele, é óbvio, porque as pessoas esperam... o Neneca. O Neneca com 22 anos não era bosta nenhuma no Flamengo. Aliás, ele foi escorraçado lá. Foi. Foi injustiçado. E a torcida do Corinthians pode cometer o mesmo risco dessa injustiça com o É Donelli. verdade. Né? Por isso tem que emprestar, não escorraçar. Né? Reta final aí, faz sua última pergunta pro Ramiro. Então, é perguntar pro Pedrão se o Augusto conseguiu cumprir a promessa dele que o Corinthians ia voltar a ser protagonista. Voltou a ser protagonista? O Corinthians hoje é protagonista do futebol brasileiro ou ainda não? Eu acho que ainda não. Mesmo Conquistou sendo campeão e com Conquistou um Memphis, título então, importante estadual. Ano passado chegou às semifinais, né, de Copa Sul-Americana e Isso. Copa do Brasil. Mas para ser protagonista, tem que conquistar um título a nível nacional. Aí eu começo a falar, pô, verdade. Se conquista uma Copa do Brasil esse ano, ou até um Sul-Americana, aí eu falo, realmente, agora o Corinthians voltou a ser protagonista. Aí acabou a farra, né? É. Mas ainda tá longe do que eles... O Rubão chegou a falar na Rádio Bandeirantes, acabou a farra para Flamengo e Palmeiras. Hoje... Aí, Coringão macetou o Palmeiras. Pois é, então, Mas hoje o Palmeiras ainda tá num nível acima do Corinthians. Palmeiras, o Abel Bol, não tem jeito, não Ramiro, falha. conta aí do seu canal aí, antes da gente encerrar aqui o programa, que você tem que ir pra Record. Boa, agradecer vocês pelo convite. Monstro, E sagrado. quem puder aqui na audiência do Deus Zebra, obrigado demais pela participação, pela tua audiência, mas que você acompanhe lá o meu canal do Pedro Ramiro, se você jogar lá, em breve, se Deus quiser, chegando a 30 mil seguidores inscritos lá. Muito bom. Vamos fazer uma... Vou te ensinar. Vou te Eu ensinar. pedi umas dicas pro Alfinete. vou Esse é te ensinar. monstro, hein? Pra galera ver o corte do seu canal, a gente vai fazer um corte agora falando do Memphis. Tá. E aí você enfia o canal.
Entendeu? Se ficar falando do seu canal, Ninguém vê. vai passar batido. Tá, me ensina. Então a gente vai fazer agora aqui um... Pergunta aí. Aí você vai falar, pô, inclusive no meu Falei canal, no meu que, canal. Tá, entendeu? pode deixar, pode então vai deixar. lá. Vai. Ramiro, Memphis Depay, tá devendo, não tá? É protagonista? É o cara que chegou pra resolver? Ou vai ficar meio nesse chove no molha? Eu imaginava que ele ia ser meio um Tevez. E por enquanto não. Mas nas finais contra o Palmeiras foi importante. Conta aí do Memphis. Acho que eu vi alguma coisa lá no teu canal, né? Assim, o Memphis Depay, ele é um jogador acima da média. Eu até tava falando outro dia no meu canal, no canal do Pedro Ramiro, eu faço lives todos os dias. Todo dia? Às 11 horas da manhã. Todo dia às 11 da manhã. Isso, 11 Muito horas legal, da manhã. Vamos muito chegar a legal, 30 mano. mil inscritos lá. Canal Qual que é o nome? Canal do Pedro Ramiro. Só jogar no YouTube. Canal do Pedro Ramiro. youtube.com/Pedro Ramiro. E aí é só você que faz? Ou você já tem alguns eu faço, colaboradores? Tenho entrevistas, ainda não tenho colaboradores, mas faço entrevistas lá e tal. A live, Live, e opinião, 11 horas da pós-jogo. manhã, opinião pós-jogo. Muito legal, mano. Eu tava falando sobre o Memphis Depay Boa. lá no meu canal e eu falei, cara, o Memphis ele é um jogador acima da média. Ninguém nega que ele é um atleta que contribui muito pro Corinthians. Às vezes eu acho que ele precisa sim entregar ainda mais, ele tem potencial para entregar ainda mais. Eu acho que ele é um jogador, tipo, eu até tava falando esses dias que eu acho que, por exemplo, o Neymar fez o Zé Love da entrevista até hoje. O Pelé mesmo, velho. fez o Coutinho ser um cara que... Pode ser que o Coutinho sem o Pelé não fosse a mesma coisa, que o Pepe sem o Pelé não fosse a mesma coisa. Não tô dizendo que ele é do mesmo nível que esses caras, que o Memphis é do mesmo nível, mas que ele tem o potencial de melhorar o elenco, no geral, de melhorar o time. E ele fez isso, ele potencializou o Yuri Alberto, o Garro também começou a ter mais liberdade com ele. E começou a dar as enfiadas e realmente servirem. Agora, é fato que acho que o torcedor ainda espera mais dele. Ainda espera que o Memphis entregue mais. Pelos valores, pela situação. Mas acho que ele já entregou bastante, apesar de esperar mais. Pô, só o gol que ele fez contra o Atlético Paranaense, Que golaço, mano. porra, já salvou o Corinthians de uma possibilidade de rebaixamento. Os gols que ele também Gol de fez... bicicleta. Mas ele não contra o faz gol em Grêmio. clássico, né? Gol de bicicleta Tem esse contra o problema, ele Grêmio. precisa fazer um gol em clássico, né? Mas deu duas assistências. Deu 2 assistências. 3 né? assistências ou 2? No jogo da final, ele deu uma semi-assistência ali, Uma né? semi-assistência e também no outro jogo do gol de Yuri Santos, também foi uma não, tudo assistência. bem. E Mas contra não o faz Santos gol também. em clássico, né? Eu acho que isso... Por que ele não faz gol em clássico? Ele precisa entender, acho que um pouco mais a grandeza do clássico. Eu acho que isso ele precisa. Eu acho que o Memphis ele vai pegar no plumo agora no segundo semestre por causa da parte física dele. A técnica dele é O cara maravilhosa. demora um ano pra entrar Mas em não, forma. mas tem jogador que demora mais. Até porque, é. Alfinete, o Ramon mesclou muito o time, não teve a sequência. Ele colocou muito time em reserva para jogar. Você acha que as noitadas com o Neymar Isso é prejudicaram ele? Mexe, atrapalha. Atrapalha. Pô. Tá, o Neymar arrasta até os jogadores do Corinthians. Imagina o que ele vai fazer com os do Santos. O Soteldo foi lá no carnaval. Passarinho Ih. que dorme com morcego, acorda de cabeça Tchau, pra baixo. cabeça né? pra baixo, velho. Então, o que você quiser saber do Memphis, tá lá no canal do Pedro Ramiro. Esse fenômeno. Aprendeu Obrigado, como hein? é que faz? Você vai ver agora. Tá Nesse- demais, pá. agora bota aquela nóis, thumb. puta, é nóis, Aquela puta. thumb pesada do Memphis. Monstro. Vai falar do canal Eu do acho Ramiro. que o Memphis... Boa. Aí, tipo, Escolhe a thumb aí. Boa, moleque. Qual vai ser? A thumb vai ser... Cara, o Memphis precisa... 3 pontos. Fraca. Fraca? Como é que vai ser a sua? Manda ver. Fraquíssima. Como é que vai ser a sua? Como que seria? Fraquíssima. Como que seria? Não, você que vai decidir. Vai lá. Cara, o Memphis tem que tomar cuidado com o Neymar. Essa melhorou. Você mesclou o Neymar... Deu uma fofocada, Pronto. fofocaiadinha. Usa essa aí. Melhorou. Coloca na ordem que você achar melhor. Mas... Pedro Ramiro. Uou. Grande Pedrão, velho. Monstro. Tamo junto. A maior revelação do jornalismo. Depois de todas. Monstro. Não, mas é uma das mesmo. Esse moleque é foda, velho. O Ramiro, monstros. o Foda. Ramiro do nada se Foda. tornou um puta de um Muito bom. nome forte. Do nada não, né? Do nada pra quem tá... Pareceu uma coisa É. boa pra nós, né, velho? Um jornalista bom, novo, né? Pô, obrigado, gente. Obrigado pelo E convite. agora já é realidade. Realidade. Já tá na Record, daqui a pouco tá narrando. Sim, velho. Moleque é Aí Deus fudeu. Aí quando, Aí mano... não vem mais. Esquece. Esquece. Não. Ô, Ramiro, chega Esquece. Não, aí vai não passar pode lá na ir pá. arena, vai... É, pode ir pá.
Vai na É produção. assim, você tá ligado, né? O alfinete é assim também. É assim, né? Você tá ligado, Naquele né? é louco, né? Você chama ele não escuta, ele é assim. O alfinete é mau caráter. Ô, Ramirão, obrigado mesmo. Tamo junto. Fazia tempo que eu tava querendo trocar essa ideia com você aqui. A gente se encontra lá na Arena direto. É nóis. Parabéns pelo seu trampo aí, pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. Não cai em pegadinha da internet. Jamais. Tá Né? preparando fazer os programas de entretenimento da Record. E pra já cair nos já, buracos é lá. verdade. É. Já Eu voando. vou ganhar uma carteira mesmo? E sucesso no caso. Você quer levar uma? Quero. Da cor 50? Quero. Aí, ó, top, hein? É sua. É mesmo? Pode levar. Não vai desfalcar o elenco? Não, pode levar. é sua. Vou levar uma. Carteiras licenciadas, hein? É. São todos os produtos licenciados pela Coro 50. Enche ela de dinheiro, vai gastar aqui, ó, no restaurante Sete Mares. Só alegria. E tá tudo certo. Combinação Aí, ó. perfeita. Não é isso? Moleque. Aí, ó, a carteira pra vocês. Top, hein, moleque? Outro nível, hein? Então, de É, o cartãozinho do Corinthians tá lá dentro. Ali, ó. já. Show Ali, de ó. bola, Outro Ramiro. nível. Tamo Show junto, de hein? bola. Parabéns Obrigado, aí pelo viu? seu trabalho. Alan, Valeu, Alan. Tamo junto, Pedrão. Tamo Nós. junto. ó, bota Vai, de Corinthians. repórter lá no seu canal. Vamos com Ele tudo, faz mano. as reportagens pra você lá no seu faz, canal. faz, Faz faz. mesmo. Faz mesmo? Bota ele lá de repórter. Mas você lá faz no um seu preço canal. legal pra mim? Eu faço, pô. Tá. De graça pra você, Não, parceiro. de graça Tamo não. junto. Vai lá, coloca ele lá e faz as reportagens no seu canal lá e Tá. aproveita o uso aqui também. Boa. É isso aí. Boa. O Ramiro paga o salário do Alan e ele Aí, faz os dois canal. Que da hora, Tá vendo? moleque. Ah, moleque. Trabalho pelo preço. Se fodeu. Tomei no rabo. Gente, Puta que obrigado. pariu. Legal. Tamo junto. Mais um programa aqui, ó, diretamente do Espaço Cross Media aqui. Só tem corintiano aqui. Aqui Isso na que é o mais legal. Nossa, Só corintiano. belo. Ricardo Júnior, Ricardo Só Pai, corintiano. Ronaldo. O todo Ricardo é mundo, fanático pelo todo Corinthians, mundo velho. corintiano. Isso que é o mais legal. Eu cheguei aqui, o no Ricardo Espaço falou Cross assim, Media. E fiel vai, torcedor. Corinthians. Corinthians, Tem velho. desconto aqui no Espaço Cross Media. É, É nóis. mesmo? É, só do Corinthians. Olha lá, tá vendo? O Ricardo, Vão me matar. eu cheguei aqui e falou, pô, irmão, eu sou corintiano roxo, Foi, assistia foi. sempre lá. Pô, que da hora. Eu falei, pô, Os caras Ricardo, tão obrigado, velho. Tá a camisa do Raí ali. Valeu, galera. Até a próxima. Uou!